Salve, salve, pessoal! Está começando aqui o nosso terceiro programinha. Olha só que progresso. Já 3 semanas seguidas a gente falando de quadrinho. Que alegria! Estamos aqui reunidos com uma galera para falar sobre algo incrível. Algo que está chegando agora no Brasil e que você deve ler. Vamos falar da Dinastia X, do Poder X, escrito por Jonathan Hickman. Aquele mesmo autor que você já deve estar conhecido, sobre a fase infinita dos Vingadores, sobre o Quarteto Fantástico, seus projetos particulares. É um cara que escreveu o universo como ninguém, e aqui ele pegou o universo mutante e vai transformar em algo muito mais grandioso do que o universo Marvel, talvez. E apresentando aqui pra vocês quem vai participar desse grande bate-papo, começando por mim, eu sou o Konema e Krakoa-se. Meu nome é Enzo e é eu na terra e Hickman no céu. Aqui é o Rods e eu não me envergonho do que sou. E aqui é o Vinícius e eu não iria pra Krakoa. Desculpa. Cara, E aí? Humano opressor. Aqui, ó, eu ia pra lá pra virar fazendeiro? Eu não, cara. Rapaz, qual que é a primeira lei de Krakoa? Fazer mais mutantes. Você iria para Krakoa virar fazendeiro e estaria no Éden. Me perfeito. Os guardianos morrem por isso, cara. Por que não? Tem religiões, né, baseado no pós-morte aí, com só esse conceito, né? Alegre. Nossa, é verdade, né, mano? Então, se arrume aí, fique ajeitado, galera, que a gente vai falar sobre esse quadrinho sensacional. Iniciar captura. Que antes de falar do quadrinho em si, a gente pode falar desse projeto do Jonathan Hickman, né? É que assim, eu lembro de ter lido em algum lugar que falaram assim, ele queria pegar todas as equipes fodonas, né? Ele pegou Quarteto, pegou Vingadores, mas ele queria escrever X-Men. Ou ele ia pra DC, se dessem alguma coisa boa pra ele, ou ele voltava pra Marvel se davam X-Men. Aí o Cebulski como X-Men, cara. Eu tenho até uma dúvida, assim, né, antes de iniciar, assim, eu tô um pouquinho mais por fora aí da Marvel atual, né, esse movimento do X-Men, ele vem por causa da liberdade que eles estão tendo agora com os filmes, né, depois, né, da volta, né, da propriedade intelectual deles, meio que combinado, né, assim, né. Com certeza. Foi na época, mais ou menos na época, anunciaram, né, que compraram parte da Fox, que tomou o X-Men como propriedade intelectual da Marvel Studios. Uhum. Aí, eu acho que já tava nos bastidores, chamou, tá com um acordo da Fox, então a gente tem que dar um boost nos X-Men, nos quadrinhos, né? Então quem é melhor pra trazer que se não o cara que deu um boost nos Vingadores nos últimos tempos. E às vezes, muitas vezes também isso funciona, né? Esse tipo de história serve de referência, né? Acaba retroalimentando, né? O cinema alimenta os quadrinhos voltam pro cinema, né? Então acaba gerando esse ciclo aí, né? Digo fácil que essa fase aí que o Hickman tá escrevendo do Mutante é um novo clássico, velho. Nossos filhos, se eles lerem quadrinhos, né? E se vocês tiverem filhos, não sei como é que é o planejamento. Se existir um pós-2020 também. Tal qual a lei de Krakoa, né? Da lei de Krakoa, né? Isso vai ser um novo clássico, cara. A geração futura vai conversar e falar: isso aqui é algo, leitura obrigatória sobre X-Men. É sensacional. Eu me sinto lendo esse quadrinho vendo o filme do Nolan, cara. Falando de uma coisa, o quão liberdade ele teve pra fazer esse quadrinho. Porque esse quadrinho é totalmente o Hickman chupando coisa... trabalho dele autoral, por exemplo, Black Monday Murders, totalmente o estilo, sabe? É uma liberdade diferente, até pra quem lê quadrinho habitual. E mais ou menos o que aconteceu lá do Morrison, que a gente falou, daquela edição 8 que é toda em prosa. Tem uma coisa que, assim, que eu gosto bastante também, pelo menos eu curti, que é esse conceito que eu não vi muito rolando, assim, né? Que é uma espécie de arco prequel, né? Então é uma maxi-série aí, né? Com começo, meio e fim, né? Mas realmente pra situar uma nova fase, né? Geralmente, às vezes, a gente acaba ou passando por maxi-séries assim, né, que acabam empurrando, né, os conceitos para os outros títulos, e aí as coisas se adaptam meio que na correria, mas aqui não, né, tipo, aqui é literalmente assim, já usaram pra caramba essa palavra assim, né, mas é o Gênese novamente, né, pro X-Men, assim, né, tipo... Então, perfeita escolha de palavra. Então, eu acho que estão usando, eu acho que essa vontade, né, de reformular a marca, né, o conceito X-Men pra galera que talvez abandonou por motivos X ou Y, né, ou até pra resgatar alguns conceitos, né, infelizmente se desgastam, né, nesses ciclos aí das histórias continuadas, né, então eu acho que o principal, acho que talvez destaque aqui dessa série, né, tanto a House of X aí e o Power of X, né, a potência do X lá, eu acho que a coisa mais legal é isso, é você saber que ela é feita pra realmente você começar aqui a entender esse universo, né, mas é feito de uma maneira, assim, muito inteligente pra isso aí, o propósito é iniciar, mas não é só porque é o início, né, que ela tem que ser, né, só uma escada pro que vem a seguir, pelo contrário, né, eu acho que aqui a gente tá começando lá em cima, e pra superar o que a gente vai falar aqui agora, cara, é bem complicado, assim, pelo
Pelo menos eu, assim, na minha visão. Vamos ver, um exemplo de que foi isso, mas não tão bom. Aquele No Justice do Snyder, pra começar a parte dele da Liga. É semanal também. Cara, comparado isso aqui, o planejamento do Hickman, essa minissérie, há horas que eu esquecia que isso aqui é tecnicamente o prelúdio pro que ele ainda ia fazer. Eu tava pensando que eu ia ver todas as respostas, só que não, isso aqui é um prelúdio, cara. Mano, mas pera aí, cara. Isso aqui não pode ser comparado com No Justice do Snyder. No Justice do Snyder é nojento, velho. Era pra ser um perigo igual esse, ele falhou miseravelmente tentando, cara. Que aquilo lá, eu fui com tanta esperança no No Justice que fiquei chateado quando eu terminei, cara. Tempestade, senhora dos elementos, está ordenando. A gente vai começando aqui a comentar pra vocês, vamos seguindo edição por edição e esse run todo começa no Dinastia X, que veio pro Brasil aqui, né? Acho sensacional já a primeira página, que é uma coisa muito Hickman, né? Que é uma página em branco, você vai ver muito durante as edições, com um quadro, e a seguinte frase, né? Humanos do planeta Terra, enquanto vocês dormiam, o mundo mudou. Professor X. Sensacional, velho. Que já diz tudo o que você vai ler nessa edição, né? Enquanto vocês dormiam, o mundo mudou. Porque agora tá mais embaixo. E uma coisa que eu acho legal é que, por mais que ele te enche de informação nessa primeira edição, ao longo da minissérie, ele vai explicar passo a passo como é que as coisas chegaram lá. Tu simplesmente não toma isso na tua cara, né? Ele vai recuperando aos poucos, é mais pra te dar esse susto inicial, assim. Esse acho que, inclusive, é um dos méritos que eu até anotei aqui, assim, que, tipo, quando a Emma comentou, já nasceu um clássico, né, tal, assim, né, mas o que às vezes faz, né, o início nessas histórias, assim, meio que se destacar de tudo, assim, e acho que é isso, na proposta de reformular, né, os X-Men, de criar, pô, infinitos conceitos aqui, a gente vai passar aqui com calma, mas, pô, nessa edição ele reformula uma série de coisas, né, usa alguns recursos narrativos, né, por história, seja aí pelos informativos aqui, tem toda uma identidade visual aqui que eu não sei nem definir, assim, direito, né, que ele faz entre as páginas aqui, né, pra definir conceitos e tal, então ele traz uma porrada de coisa e é o que o Vini comentou, assim, ele tem controle sobre o que ele tá trazendo, né, pra não sobrepor essas informações, né, a gente não se atrapalha, então, apesar de parecer uma leitura, acho que difícil, né, no começo, porque tem muita coisa pra absorver, né, principalmente nesses inícios, né, que a gente tá tentando se situar, o que tá acontecendo, quem é quem, né, tá aparecendo na história, é bem denso mesmo, mas ele toma esse cuidado de realmente expor novos conceitos na hora que eles se refazem, ou explicar conceitos introduzidos, né, em outro momento pra deixar o contexto dele melhor ainda, então, tipo, só evolui, assim, né, e, putz, tem muita coisa legal, assim, nesse início dessa história. Ele normalmente, você vai ver nessa primeira edição, ele te apresenta uma situação, um problema, uma discussão nessa situação, e em seguida ele te explica nessas páginas em branco, nesses gráficos, etc., a informação que te falta naquela situação. Digno de passagem, esses infográficos do X-Men é bem light comparado ao que ele usa no autoral, no Black Monday Murders. Cara, tem uma parte no primeiro encadernado que é 12 seguidas, só de texto. Tem que fazer um pequeno curso técnico, né? Você sai com um diploma. Exato, cara. Maneiro. Exato. Uma das coisas que eu gosto bastante também nessa edição, assim, é bem esse início, assim, né, aquele professor Xavier, né, agora reformulado lá, né, tem todo um histórico que eu não entendi direito também o que aconteceu, assim, tal, mas ele tá com uma vibe, eu não sei se é da escrita do Hickman mesmo, né, que eu falei, não tô tão habituado, mas ele tá meio messiânico, assim, né, vem a mim, meus X-Men, né, é uma parada meio, né. É bem Hickman. Eu entendo você, quando eu li pela primeira vez, eu senti, assim, cara, esse professor Xavier tá diferente, depois lá no Poder do X1 ou 2, você entende porque o Xavier tá assim, porque ele já recebeu muita informação e ele já mudou até a forma dele agir. Perfeito, Sim. né? Mudança de paradigma, né? Então, uma coisa legal da gente ver é que esse começo, né, eu lembro que quando saiu lá fora, muita gente ficou especulando, né? O que tá acontecendo, né? Tem uns casulos mutantes e de repente nascem seres humanos na primeira página e o Xavier tá ali, né? Como o Rods falou, né? A mim e meus X-Men. E é muito legal, cara, que se for pegar a versão do diretor, né, que é uma outra edição, que naquela versão do diretor vai ter o roteiro. E no roteiro o Hickman se preocupou em colocar tarjas pretas pra tu não entender o que tá acontecendo. Que é justamente a ideia. Mano, ele não dá spoiler de jeito algum, cara. Uma das coisas, assim, que dá pra ver é a própria visão lá dos humanos que saem do casulo, né? A gente vê o humano lá com o olho vermelho, né? Mas pela confusão, né? Como a gente tá assimilando, é muito difícil a gente ligar isso ao Ciclope que depois vai ser. Então, tipo, tudo isso talvez seja, né? É um soco. É um soco cara, na nossa cara. Pera aí.
Pera aí, sai de um casulo, uma ruiva e um caboclo. O olho do caboclo brilha, você não vai achar que Eu fui meio inocente, cara. Inocente, Não, né? cara, da hora, Ciclope. Saiu do lado de uma ruiva, velho. Mas claro que isso é possível. Legal, e isso é muito legal, porque no começo a gente tava teorizando, cara, será que todo mundo é um clone? Será que esse Xavier é um clone? Tinha gente teorizando até que esse Xavier era o Sinistro, e cara, tava loucura total, velho. Primeira vez que eu li, ficou muito na minha cabeça o criador, que é o Richards do Ultimate, né, que tem esse capacete também do mal. Eu falei, cara, esse vai ser um Evil Xavier, tô até vendo. O Xavier do mal. E não foi outra parada, totalmente diferente. Essa primeira edição, Hickman, ele diz muito o que você vai ver durante todas as 12 edições, né? Tem muita coisa que é jogada aqui, depois você ignora. Tem uma página que, somente na releitura que eu fui aproveitar, página dos meses se passando e eles pegando as flores. Primeira vez que eu li, eu simplesmente ignorei isso, sabe? Beleza, eles estão plantando flores, eu não sei o que significa isso e tal. A segunda vez que eu peguei Preserve pra o ler, planeta, né? sei lá, qualquer bagaço assim. Mensagens bonitas. A segunda vez que eu li e você entendeu os meses, as semanas, os dias e as plantações, sincronizando com os portais, com os refúgios e tudo mais, cara, ficou tão grandioso. Uma página já mudou tudo, tá ligado? E isso é engraçado que tem uma mini referência, né? Aquela parte que o Ex-Nihilo modificou de Marte numa das páginas. Escudo, eu acho que tá plantando. Aí tem um matinho atrás dela que ela tá plantando em Marte. Perfeito. E falando ainda dessa edição 1, é assim, uma das coisas que eu mais gosto, assim, né? De novo, né? Continuando a rasgação de seda aqui, né? Pra talvez esse clássico aí ou não, né? A gente vai conversar. Mas eu gosto muito de domínio de história, né? E principalmente lá da suspensão de descrença, né? Então, a gente tá vendo o início, né? Do novo posicionamento aí do professor Xavier e dos mutantes, né, dentro do universo aí como um todo, né, então eles estão parando de usar a abordagem pacífica, né, de sobrevivência pra prosperar, né, então eles não estão mais naquele básico de coexistir, não, eles sabem que eles são o futuro, né, tá, instituído que é isso, e eles querem ser soberanos em cima desse conceito, né, eles sabem que isso é evolução humana, por razões X ou Y, aí eles têm certeza disso, né, dentro desse conceito, né, pra aumentar essa superioridade aí que eles têm, eles estão tentando transformar então Krakoa, né, nessa nação soberana, né, e pra fazer isso eles estão tentando criar uma dinâmica aí com a humanidade, né, que é a oferta, né, de remédios, né, pílulas, né, pra realmente equilibrar. Então, ó, a gente é assim, a gente tem um presente pra vocês, mas só vai rolar se vocês comprarem a nossa ideia aqui, né, que vai ser intocável, né, os nossos planos estão aqui, o humano não entra, e por causa disso, né, por vocês assumirem e toparem, né, com a nossa existência dessa forma, vocês vão receber aqui as pílulas, né, que curam doenças, né, tiram a demência humana, né, enfim, tipo, tinham alguns outros presentes assim, né. Então, é todo o lance de você cimentar, né, porque por histórico a gente, apesar de ser uma história de início, né, a gente já sabe que tem algumas situações que não deu certo esse tipo de conceito, né, então ele faz isso tudo pra deixar um pouco mais viável, né, dentro do universo aí que ele tá criando. Parada aí nesse conceito que eu acho foda, que em momento algum é prejudicial pra raça humana. X-Men, durante todos esses 80 anos de X-Men, eles só tentaram sobreviver. Magneto tentou fazer o clubinho dele, isolado da humanidade, sobreviver. Xavier quer que coexistia, sobreviver. Que eles deixam bem claro, meu irmão, a gente é o futuro, então a gente vai prosperar, e a gente ainda vai fazer um favor pra vocês. A gente vai dar o planeta humano todo pra vocês, a gente não vai interferir em nada, a gente vai ter o nosso canto, vocês não enchem o nosso saco no nosso canto, vocês ficam aí no canto de vocês, ainda pra vocês não ficar reclamando, chorando na nossa orelha, a gente vai dar aqui um remedinho que aumenta a vida de vocês, um remedinho que é o analgésico mais forte da face da Terra do mundo The World, e um remédio pra vocês não ter demência. E aí vocês ficam quietos no canto de vocês, fazendo as suas guerras, fazendo o que vocês têm que fazer, e deixa a gente quieto no nosso canto. Cara, não tem nada de errado os humanos. Pô, a edição 1 se encerrou, eles viveram felizes pra sempre e não precisa mais ter X-Men, tá ligado? Ia pra ser assim, mas o ser humano é uma bosta. Então, e aí falando do ser humano, a gente conhece a Orquídea, né? A contramedida da humanidade contra a raça mutante. É um protocolo, é o botão vermelho, né? A Orquídea. Né? Assim, caso os mutantes forem fuder com a humanidade, aperte esse botão, Orquídea. Exato. Eu acho até legal esse conceito da orquídea, assim, né? Principalmente por ler Dinastia aqui agora, né? Eu li recente, né? Nesse tempo aí de quarentena, né? Datou um pouquinho o problema, desculpa. mas nesses tempos de quarentena que a gente acaba, né? Vendo tanta coisa que aconteceu, assim, né? E uma das coisas, assim, né? Agora, eu peço desculpa aí ao cara que não gosta de política, né? Nos quadrinhos. Mas o... Já estamos 2 programas falando de política nos quadrinhos. O cara não tá aqui sem saber primeiro foi do Capitão América Sam Wilson, cara. Foi só política no quadrinho. O lance que eu vi legal, assim,
assim, a Orquídea é o medo humano, né, de ser superado pelos X-Men, né? E aí, no meio dessas discussões aí de quarentena, né, de racismo aí que a gente viveu aí e tal, aconteceu, né, no mundo aqui real agora, né, não nos X-Men, também nos X-Men, né, sei lá. Mas uma das coisas assim que por que às vezes uma minoria ou, né, um estrangeiro, eu acho que foi uma pauta de estrangeirismo, assim, que a galera colocou assim, por que a galera se incomoda tanto, né, com o estrangeiro, às vezes entrando no seu país ou tal. E aí, um dos conceitos lá que me explicaram, assim, que mudou totalmente a minha percepção de ver essa parada, assim, né, de por que surge esse ódio, assim, né, de um americano, né, hostilizar um latino, né, que tá ali, sai daqui do meu país, tá roubando meu emprego, né, nas situações. O que acontece, né, geralmente, né, esse sentimento vem de uma minoria americana, óbvio, né, o cara, geralmente ele se encontra numa situação, assim, de decadência, né, então ele se sentia privilegiado em algum ponto da vida dele e por razões econômicas, financeiras, pessoais, de progresso, enfim, ele acaba perdendo esses privilégios, e aí quando ele vê outras pessoas, talvez não necessariamente tomando lugar nele, né, mas surgindo em espaços que, na teoria, ele não tinha concorrência, né, gera um pouquinho essa sensação, né, de incômodo, né, realmente de fragilidade, né, que gera um pouquinho esse preconceito, né, esse racismo, a xenofobia, né, e isso estende um pouquinho aqui pra história também, né, então, tipo, por que a humanidade aqui, né, tá com todo esse medo aí, porque várias corporações aí, né, de espionagem, né, de inteligência, elas estão se unindo, né, inclusive a Hydra, né, eles toleraram, né, até uma frente da Hydra, né, então, o que é tão ameaçador pra essa galera a ponto, né, de fazer eles se unirem e ter que criar contramedidas, né, e é justamente esse... comum. Exato, e é justamente isso, né, entre aspas, a evolução, né, eles sabem que a evolução tá chegando, né, eles não têm outro recurso, assim, né, então acaba virando esse paradoxo aí, né, no que eu resolvo aquilo, né, e aí virou hostilidade nesse plano da Orquídea e tal, né. E é muito bonito, né, gente? A gente tem que ver que o Hickman, ele também tá interessado em passar uma mensagem pro leitor sobre a luta das minorias, né? Basicamente, qual é a solução? É se isolar em outro planeta, praticamente, né, cara? É muito bonito isso que o Hickman tá fazendo com os X-Men, né? Como sobrepujar o preconceito? Simples, te afasta completamente e divide seres humanos. Eu achei muito bonito, gente. Vamos ser sinceros. Isola e joga o resto pro outro lado e a gente fica assim. No final dessa primeira edição, acho foda que, tipo assim, leitor de X-Men, coisa que o Xavier nunca permitia era que os telepatas invadissem a cabeça das outras pessoas, que era a mesma coisa que você olhar pelado pra uma pessoa, você tá invadindo a privacidade dela, né? Ele não deixava que nenhum telepata era, tipo, meio que regrinha dos alunos do Xavier, que não pode entrar na cabeça das pessoas sem as permissões dela. Aqui, no final dessa edição, o Magneto fala assim: o que aprendemos? Aí o ser humano começa a falar qualquer bosta. Ele falou, não tô falando com você. Aí uma das irmãs Cuco já conta tudo o que tá passando na cabeça deles. Então, isso mostra que eles não estão pra brincadeira. Eles pararam de querer resolver no certo, com regrinha. Eles vão fazer o que for necessário pra prosperar. Nem que seja invadir a cabeça, mudar o conceito de pensamento seus, que lá pra frente a gente vai saber. Isso. E etc. Eles vão prosperar. Se for preciso passar por cima dos governos, do mundo, etc., eles vão passar. E isso pode incitar um pouquinho mais o medo dos governos humanos, né? Porque, mano, imagina você ir pra uma coisa diplomática que você sabe alguém que lê sua mente, sabe seus planos, sabe qual o seu objetivo com aquela reunião. Perfeito, né? E até no final, né, a discussão lá com os embaixadores conversando com o Magneto, você sabe o que você tá falando, né? E aquela catchphrase assim, né? Sei e é ótimo finalmente dizer, né? Então, pô, isso é maneiro mesmo, assim. E de destaque aí pro curso técnico aí, né, Alvorecer X aí, que a gente tá conversando, assim, o Hickman também, né, fecha, acho que dando a definição dos níveis ômegas também, né, ele redefine alguns, né, acho que é nessa edição também, né, que ele fala alguns, né, não sei se todos já eram do universo, se ele criou alguns novos, né, acho que a Tempestade, né. O ômega, pelo que eu sei, foi conceito do Randall Morrison, só que não tinha um parâmetro para medir quem é ômega, quem não é ômega. O Hickman criou o parâmetro pro ômega. Criou uma lista de quem é ômega, tá ligado? Esses aqui são ômega. Conceito, né? Você só pode ser ômega em um Isso, poder, em um poder. Cara, eu quero puxar com vocês uma coisa, voltando ali 2 casinhas do que a gente estava conversando, que esse plano do Hickman é curioso porque a gente sempre teve em mente que tinha 2 visões de mundo, né, do Xavier e do Magneto, de como resolver o conflito, né? O Charles, ele acredita que basicamente os dois teriam que, né, conversar, né, viver em harmonia, os humanos e os mutantes, enquanto o Magneto acreditava que o mutante tinha que sobrepujar o humano por conta, né, deles serem superiores mesmo. E é curioso que
a solução que o Hickman encontrou, por mais seja super mirabolante os conceitos, né? Tipo, tem a questão das drogas, da evolução, né? Os remédios que eles vão dar, o fato de eles irem para uma nova ilha, eles terem uma língua, tipo, 1000 conceitos malucos, assim. A gente sabe que, no fundo, ele ainda tá seguindo o que é aquela proposta básica dos X-Men de como resolver o problema dos humanos com os mutantes. E eu acho legal porque a solução que eles encontram, né? Tanto o Xavier quanto o Magneto, é um pouco dos dois, sabe? Tipo, o sonho novo deles é sobrepujar a humanidade, como era o ponto do Magneto, né? Deles serem realmente superiores e assumirem a posição de superiores, mas ao mesmo tempo leva em consideração do Xavier, porque teoricamente ali eles não estão, né? Eles até depois vão construir uma lei que eles não podem matar seres humanos. Então, isso. Então, eles existem uma certa harmonia, mas uma harmonia numa situação onde eles estão como os grandes líderes. Então, cara, é muito do caralho, porque ele tá voltando no conceito clássico dos X-Men, né, na questão do sonho, de como resolver o problema, mas ao mesmo tempo tu tá vendo o que vem depois, né? Beleza, a gente viu que não dava certo, e o que vem agora? Jean, eu sabia que a existência dos X-Men seria revelada ao público um dia. Quero fazer uma pergunta pra vocês, meus telespectadores aqui, meus companheiros aqui de podcast, e até pra vocês terem maior conhecimento. O Hickman, ele é casado? Eu não sei, cara. Eu não Quer sei. dizer, Vini, se o Hickman é casado? Cara, eu nunca vi, ele mal posta coisa nas redes sociais. Ele deletou o Twitter. Pelo texto, casado não sei, mas que ele gosta de morgia, isso Opa! claramente, né? Isso tá no quadrinho, né? Claramente. Cara, se ele é casado, a esposa dessa mulher muito... Porque o cara não deve dormir pra pensar nisso, mano. O cara, ele uniu o sonho dos malucos. Quanto tempo ele deve ter macucunado e lido história pra chegar nesse ponto, cara? É um cara que... Isso aqui é uma obra feita por alguém que ama o que faz, velho. Não tem como dizer, o cara fez isso aqui porque tá querendo receber o dinheiro, porque a editora mandou... O cara tá fazendo porque ele ama escrever histórias, entendeu? E ele monta uma sociedade, velho, do zero. E, tipo, é muita pesquisa pra você montar uma sociedade do zero. Verdade, o Hickman, ele cria até uma língua e um alfabeto pros mutantes, cara. Por isso que eu falei, ele não deve ser casado, porque não tem tempo pra ter família. Tem muito carinho mesmo, né? Tem muito esforço, e é o que vocês falaram. Isso não existe de uma hora para outra, ou é só talento, né? Tem muito, né, histórico, experiência, né, pesquisa, né, vontade de fazer isso acontecer, né? É paixão. Eu fico, enquanto eu tava lendo, eu tinha essas sacadas também com ele. Eu falei, putz, será que o cara faz sozinho? Será que ele não tem uma equipe por trás? Será que é só ele mesmo? Ou um cara 100% do tempo? Quem tem equipe é o Jeff Lemire, cara. O Jeff Lemire que tem equipe, que lança 1.500 quadrinhos. Lembro num tempo atrás, quando ele ainda tinha Twitter, que ele postou antes de sair a edição 1, ele falando assim, toda vez que eu converso com o meu editor, é essa cena. E aquela cena do Primeira Classe, do filme Mutantes, o Xavier tá apontando uma arma pra cabeça do Magneto e o Magneto tá sorrindo porque ele tá tentando parar a bala da arma. Ele falou, toda vez que eu converso com o meu editor é essa situação. É eu sorrindo e ele apontando uma arma pra minha cabeça. É legal que ele também já disse que tá tentando ser demitido, né? Ele não consegue, os caras não deixam ele ser demitido, por mais que ele faça besteira. Mas sobre essa questão aí de como ele alterou os mutantes, velho, é muito legal porque ele começa a colocar também umas questões deles serem uma tribo, né? Deles serem diferentes, deles terem gritos de guerra, formas de organização. Eu acho isso muito do caralho, não só a questão da língua, né? E conforme a parada vai evoluindo, a gente descobre que vão existir regras dentro dessa tribo, regras muito duras, inclusive. Então, o Hickman cria uma organização, né? Tipo, a gente já tinha esse esquema dos X-Men ser uma parada diferente, né? Deles terem uma ilha própria, deles se isolarem. Da X, Nação X, Genosha, já teve várias vezes. Já teve, mas o Hickman foi o cara que foi mais longe em dar uma identidade pros X-Men, assim. Ele montou uma sociedade, cara. Com tudo isso que você falou, é incrível. Ele deve ter parado pra pensar assim, beleza, eu vou montar uma sociedade mutante. Como é que eu preciso montar, como é que eu faço uma sociedade? Google, como é que eu faço? Aí ele deve ter lido vários artigos. Ele falou, beleza, eu preciso então de uma base assim, aí preciso de leis assim, aí eu preciso de uma linguagem. O cara, ele foi muito fundo, entendeu? Ele foi muito fundo, pra escrever, com muito detalhe. Então, com certeza, é muitas noites não dormidas escrevendo isso aqui. E tem que ter paixão pra fazer isso. Aí está, Wolverine! A gente vai aqui pra próxima edição, que é a Potência do 10. E na primeira aí, como a gente teve toda essa discussão da primeira edição, do cara, ter detalhes, construir uma sociedade, os caras estão prosperando e tudo mais. Aqui o Hickman ele joga você pro um downgrade. Ele joga você pro final de tudo, onde tudo deu merda, você sabe que tudo vai dar errado. Isso já me deixou chocado quando eu li pela primeira vez. Eu falei, caralho, mano, os caras estavam prosperando, você já tá me contando que vai dar merda, e agora?
E agora vamos lá para a primeira página, que também é uma bomba, que ele já começa a explicar. Essa página já fala muito, fala, a gente está trabalhando com linhas temporais diferentes. Cara, ele começa o sci-fi. Aqui eu me senti vendo o filme do Nolan. Foi aqui que começou o filme. Toca o Nolan, né? Que começou o filme do Nolan. Ele vem, né? No 1, o sonho. No 10, o mundo. No 100, a guerra. No 1000, a ascensão. Isso vai seguir durante todas as edições da potência do 10. Eu vou até pedir aqui licença pro matemático aqui, mas é justamente isso, Konema, que a potência é isso, ele tá usando o 1, né, o 10, o 100 e o 1000, né, que são as potências do 10. Isso, porque no lado de cada quadro tem um x elevado a 0, x elevado a primeiro, x elevado a segundo. É um detalhe mínimo, mas que é muito foda, cara. Então a teoria do certificado aqui ao final dessa série tá cada vez mais forte. Assim. Tipo, a gente merecia. Certificado Hickman. Isso é no resumo prévio dessa edição. A gente começa com o Xavier, né? Ele encontrando a Moira troca uma ideia com ele fala sobre o sonho dela e ela fala que não é um sonho se é realidade, com aquela frase de efeito sensacional de fazer a gente ficar todo delirado quando lê esses quadros, né? Aí ele começa a contar o futuro. No futuro, as máquinas dominaram, os mutantes param no cu, a humanidade também tomou no cu. E aí a gente vai seguir essa linha do como que os mutantes estão sobrevivendo lá no futuro, onde as máquinas dominaram, sobre o Nimrods e tudo mais. Assim, só uma coisinha complementando, bem fala um pouco sobre o tempo atual, que se passa dinastia. E tem uma parte que eles roubam a Mística, o Grosso, o Dente de Sabre, eles roubam arquivos do controle de dano. Ah, na real, essa cena acho que é no House of X, né, que até tem aquele... Não, sim, mas também tem um complemento, que a Mística tá entregando. Isso, eles lendo arquivos sobre o que é. Vocês sabem que essa cena inicial, aqui eu quase joguei a toalha. No sentido de que, quando eu olhei a segunda edição, né, eu já tava empolgado da primeira e tal, né? Putz, mas achei muito complexa a primeira, né? Caraca, como é que eu vou conseguir acompanhar isso? É um monte de informação, isso, item gráfico, não sei o quê. Quando chega na segunda, né, que seria o Power Zoom, o negócio vai trabalhar em 3 linhas do tempo. Aí eu entrei Quatro. Aí... Só que, assim, o mais genial... E aí, pra mim, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Eu pensei assim, beleza, eu tô vendo uma minissérie que vai introduzir tudo que o Hickman vai fazer no futuro. Ou seja, a fase inteira dele vai utilizar essas linhas do tempo. Porque pra mim não fazia sentido ele apresentar essas linhas do tempo pra usar numa minissérie curtinha, entendeu? Exato. E, o jeito que ele resolve isso é muito inteligente, cara. Que desgraçado. A gente vai chegar lá. Eu lembro que quando o Hickman soltou falando que ia escrever X-Men, e aí perguntaram se ele ia mexer com viagem no tempo, que é a preocupação de todo fã de X-Men, né? Chega de viagem no tempo. E ele falou, eu não vou mexer com viagem no tempo. E teoricamente ele não mexe mesmo com viagem no tempo. Ele não mexe mesmo, né, mano? Muito cara, bom, você fala, que filho da puta, ele não mexe mesmo com viagem no tempo. Isso é roubar na regra. Tipo, falar, ninguém pode falar. E o cara vai e usa o Google Tradutor aqui, né, pra escrever. Uma das coisas aí que o pessoal comentou aí do Xavier aceitando o roubo da Mística foi uma das primeiras estranhezas que eu tive, assim, né, com o Xavier. Você vê, ele permitindo esse tipo de coisa, né, o cara que era tão hedônio, assim, né, tão, né, ético, né, dentro dos pensamentos, né, e você começa realmente, aquela sensação de estranheza que já tinha rolado, começa a aumentar, assim, né, você fala, caraca, tá rolando mesmo, né. Começa a desconfiar se é realmente o Xavier que tá debaixo daquele capacete, ou se é só um cara usando o nome dele. Pelo menos, de Ultimate... Tem essa teoria também. E uma coisa legal também, né? Tipo, como ele tá usando lá esse novo cérebro, né? E a gente não vê o rosto dele, né? Tem um negócio até humano. Não sei se o Hickman chegou tão longe, isso aqui a gente exagerando aqui. Mas tem até o conceito humano, né? Porque a gente, humanamente aqui, a gente é feito pra interpretar olhos, né? Olho no olho, né? Você vê se o cara, né, tá reagindo bem ou não, como que ele vai reagir, né, dentro de uma negociação de coisa, como a gente não enxerga, por mais que seja um quadrinho, né, o olho, né, como que a face dele completa, né, fica tudo com esse ar mais misterioso e tal, né, porque a gente não consegue referência, né. É com frieza mesmo, cara, você nunca sabe se o Xavier tá realmente feliz, tá realmente triste com alguma situação, porque ele não tem expressão, não tem olhos pra você entender se ele tá realmente feliz ou não, se o texto que ele tá falando pra agradar a pessoa com quem ele tá conversando, ou se ele tá realmente sentindo aquilo. Aliás, um ponto que a gente até passou muito por cima, mas parabéns pro Pepe Larraz e pro RB Silva por transpor toda essa maluquice do Hickman pra arte, velho.
Lembrado sobre os desenhistas que a gente costuma falar lá no começo, mas eu também esqueci deles. Cara, eu acho que não tinha equipe melhor, velho, porque é sensacional as artes, cara. Aliás, graças ao Vini, o RB quer me bater, mas beleza. Eu sempre gosto de causar problema pra ti. Mas uma coisa que eu achei legal, o RB diz que ele se inspirou no Quinto Elemento, né, pra fazer os designs do futuro. Olha. E tudo. Porque eu acho que assim, massa, o Pepe é massa, óbvio que os dois desenham muito, né? Mas eu acho que o grande cara que foi desafiado aqui foi o RB, porque ele teve que imaginar, cara, o futuro do futuro do futuro. O professor Xavier é nosso líder. E ele nos chama de X-Men. Falando um pouco sobre a história aqui do Potencial do 10, o Hickman ele apresenta sobre a linhagem do Sinistro, né, num desses anexos dele. O que acontece? Com o passar das gerações mutantes, eles começaram a mesclar DNA mutante pra tentar chegar numa espécie de raça mais pura, ou do mutante perfeito. E aí você vê, né, à medida que ia avançando nesses testes, ia dando mais merda. Que eles tinham um resultado bom, mas aí quando chega na quarta geração dá uma merda inacreditável, e aí você entende, pelo menos eu entendi isso, que os mutantes foram dizimados, perdeu bastante parte da população mutante, porque teve um erro na geração 4 e ela matou os mutantes. A geração 4, até mesmo no infográfico informa que foi proposital o erro do Sinistro. Ele errou pra eles dizimarem a população mutante. E é importante a gente dizer que essa galera dessas quimeras, elas são criações dos mutantes. Me corrija se eu estiver errado, mas havia uma guerra estabelecida e para combater as máquinas, os mutantes resolveram criar as quimeras. E para ter mais força de batalha, foi o que eu entendi. Não, foi exatamente isso. Sim, é isso, exatamente isso. Então, uma coisa que a geração 3, cada um tem uma porcentagem de dano. É o erro na mistura deles, né? É 3% na geração 1, 2, 1,2, na 3, 9,4 e na 4, 62%. Dano até na geração 3, que é o Cardinal, né? Que é um dos personagens que é apresentado nesse ano 100, é que eles eram totalmente pacifistas, eles tinham total crença, né? Em Deus, essas coisas. Então, tipo, a falha não é uma quimera, né? Bugada, né? Com algum câncer, sei lá, né? É isso, né? Ela para de ser de ter um tipo de guerra, ela né? Ela não pode ser agressiva. Tanto que, se eu não me engano, a quarta geração, depois que ela matou boa parte da população mutante, que não foi todas, né? Mas foi, tipo, uma porcentagem muito grande, eles se suicidaram, porque eles não aguentaram a dor de ter matado o terrâneo deles, mas era algo que tava na programação deles. O lance que aconteceu com a geração 4 é que eles foram introduzir o gene ômega pra essa geração. Primeiro eles pensaram que era totalmente por causa do gene ômega, mas também foi por causa do sinistro. O Sinistro, pra mim, ele entrou num core dois filha da puta, sabe o vilão? Esse cara é filha da puta. Ele não é só um vilão com ideal distorcido, ele não é um Thanos, ele é um filha da puta. E é mal mesmo. O Sinistro é isso. Porque ele traiu os mutantes, cara. Ele traiu todos os mutantes pro lado dos humanos e da máquina e depois é executado pelos humanos e pela máquina, porque as máquinas falam, esse maluco não se pode confiar, a gente tem que matar esse filho da puta. Tem que ser com a frase de efeito do Hickman. A natureza daquele homem, o Sinistro, está bem além de qualquer esperança de redenção. Não pode haver salvação para o próprio diabo. E matam ele. Exatamente, ele é o próprio diabo. Cara, e saindo um pouquinho da parte assim mais conceitual, mas indo pro Massa Velho, cara, que maneiro esse conceito da Quimera, hein? Misturar os poderes, assim, né? Quem não gosta, né? De uma fusão. Né, velho? Subileu, ela sumiu. Vou te falar, eu acho que essa minissérie, gente, eu adorei, tá? Muito bom. Mas eu acho que esse é um problema que o Hickman tem, que é o seguinte: nós investimos tempo e certo esforço, né, pra compreender o contexto, estudar exatamente toda uma cronologia, sendo que a gente não pôde ver exatamente como, né, ele não mostrou. Ele te contou que teve toda essa guerra, que rolou todos esses problemas, beleza. Só que eu acho que ele não aproveita tanto os conceitos. Porque, por exemplo, quantas cenas de ação tem, por exemplo, nessa edição, sabe? A gente chega a ver a Quimera agindo, mas eu acho que um defeito até pra gente falar assim da minissérie, eu acho que falta ação em vários momentos, sabe? Ele tem um monte de conceito legal, parece que muito mais tu tá estudando alguma coisa do que tu tá, sabe? Mas isso pra mim tira meio ponto da nota. A primeira vez que eu li, eu entendo isso que você falou, eu também achei que faltou um pouco de ação. Agora, na segunda vez que li, Dinastia 3 e o Dinastia 4, e o Potencial 3 e o Potencial 4, eu achei que tem bastante ação. É o momento da trama que para a filosofia e ação, mas não é uma ação, vamos sair no braço, tá ligado? Tipo, tem um senso de urgência, eles têm que derrotar os caras que tá ali e completar uma missão, sabe? Eu me senti vendo um filme de infiltração policial e ter que resolver aquilo, entendeu? Que não deixa de ser uma ação, mas ela é diferente, ela não é personagens trocando poder, que nem a gente tinha lá no Infinito.
que aconteceu muito. No caso, o Vini já puxou, né? Eu ia falar só mais pra frente, mas isso entra muito mais ainda no ano 1000, né, cara? Porque o ano 1000 é puramente conceitual, é mais infográfico até do que arte desenhada. E eu queria saber se ele vai usar isso muito pra frente, porque é foda todo o conceito. Na releitura eu entendi muito melhor o conceito do ano 1000. Tipo, pra que enxutar tanta informação se talvez ele não vai usar, né? É uma coisa também que eu reclamo. Eu concordo, assim, ó. Eu acho que eu concordo principalmente com o Vini, que é o que ele comentou. A gente gasta tanto esforço pra assimilar isso, e não é fácil, né? Que o cursinho certificado aqui tá difícil mesmo, né? E depois, se você não tem a recompensa de você poder usar esse conhecimento que você adquiriu pra continuar se entretendo, né? É complicado mesmo. Então você tem lá o conceito mutante quimera, e aparentemente ele acaba aqui contido nessa Power of X. Mas será que ele vai voltar pra isso, assim, né? Como que ele vai valorizar todos esses conceitos, né? E falando aqui do lance mais contido também, às vezes é o que também o pessoal acho que acabou criticando aqui, que é isso mesmo, né? Às vezes é tanta coisa misturada, apesar de a gente concordar, entre aspas, aí, que ele mandou bem, né, em gerenciar tudo assim, mas ainda assim a gente acaba sofrendo problemas de super informação, né? Então, como a gente tem muita informação, equilibrar a dinâmica, né, de continuidade de história com os conceitos que ele tá colocando lá, né, nos gráficos lá, né, nas anotações, talvez não seja ainda, sei lá, esse é o equilíbrio ideal, assim, né, pra tudo que a gente tem aqui, né? Acaba ficando meio truncado nos conceitos, né, e pouco na ação, né? Ou a proposta é diferente, né? Fica meio difícil nessa cara. Na esperança de que nas mensais tá escrevendo ele coloque mais essa ação e etc. Nas mensais tem infográfico. Em todas, até as que ele não escreve, tem infográfico. É só avisando mesmo. Quando o Vini começou a falar aí, eu já achei que ele ia falar aquela coisa que ele sempre diz sobre Dinastia M, né? Que é muito legal, a gente estuda aqui os gráficos e tal do Hickman pra depois a Marvel resetar tudo e falar que nada disso valeu. Não, mas essa aí eu entendi a proposta. Quando a gente falar da próxima edição, acho que meio que fechou um ciclo, sabe? Mas ó, a gente tem que falar agora pro ouvinte, que a gente tem que desabafar, né? Que é um sentimento que o nosso ouvinte aqui ele tem, que esse vilão Nimrod é muito bosta, né, cara? Olha a aparência dele. Pelo amor de Deus. Mano, ele é sarcástico, ele velho. parece um boneco de posto... sei lá, o que é isso, cara? Marshmallow gigante. É um boneco de posto com layout do Ben 10, assim, né? Tá meio misturando. Hickman trouxe de anime, quer dizer, já existia antes, né? Mas ele é muito anime, velho. Principalmente aqui. Gostei da personalidade dele. Ele é uma máquina, ele tem conhecimento que é uma máquina. Tem um momento da história, não sei nessa edição, mas pra frente, que ele fala assim: eu fui programado pra ter sarcástico, mentir por prazer, etc. Mas no final eu quero que tudo se foda. Isso me traz más sentimentos, assim, né? Com o Ultron do universo. Ah, né? nossa, não. Quando eu vejo máquina fazendo piada, eu já fico puto também. Assim, O que eu acho mais legal dele é que o tempo, cara, eu acho muito curioso. Ele é uma máquina, né? Meio que tu vai descobrir depois que. Agora, relendo fica mais fácil de entender ainda, né? Mas no caso, ele é uma máquina super perigosa, porque, afinal, ele é a grande máquina que extinguiu os mutantes. Ele é o início. Ele é o início. Mas, e ao mesmo tempo, ele tá o tempo todo dizendo assim, desculpa te ofender, né? Não era a minha intenção e tal. Eu vou aqui te destruir, né? Eu vou te jogar aqui nessa máquina louca aqui, mas, olha, mal aí, né? Perdão pelo vacilo, né? Essa identidade fotográfica é dos arquivos de registro da Agência de Controle dos Mutantes. Essa edição ainda tem uma outra surpresa que eu acho interessante, que é quando a gente descobre que, na real, assim, o que tá acontecendo? O Rasputin ali e a... Como é que é? É a Rasputin e o... Cardeal. Eles, na prática, eles estão tentando roubar alguma coisa das máquinas, né? Cara, é muito Exterminador do Futuro isso aqui, tá ligado? Tem a grande máquina lá. O Exterminador do Futuro. E existe uma resistência tentando combater. E eles roubam alguma coisa. Tu não sabe o que eles roubaram, por que eles roubaram, e ainda tem a preocupação de que, como alguns membros da equipe deles morreu no meio do caminho, eles não vão conseguir nem usar direito a informação. Isso eu acho bem legal, assim, tu vê, tipo, o Wolverine mais velho, Krakoa, o Magneto e tal. A resistência decadente, né? O pessoal, né, já cansado, né? Você vê que tem muita guerra rolando já, né? E tem uma coisa também que são 10, eu acho que, na verdade, gente, o nome dessa... Cada vez o pessoal traduz de um jeito, né? Eu não sei. Mas muita gente pensou que pudesse ser Poderes dos 10, porque se refere exatamente a esses 10 que são a resistência do ano 100.
né? E aí depois a gente já pula ali pro ano 1000, que aí eu vou deixar pra vocês resumir, porque é muito complicado. Tem legal dessa parte assim, né, desse ano 1000 assim, é você começar a tentar entender o que tá rolando depois de 1000 anos. A primeira coisa que você já nota de estranheza é o Nimrod ter virado a Ciri, né? Isso, né? Ele era o robô assassino e ele virou a Ciri. Submisso, né, concordando com a bibliotecária, falando foi mal, não fui programado pra tudo isso, né, pedindo desculpa de novo, né, e aí meio que um plot meio esquisito, né, você vê uma doma, né, de humanos lá, acho que tipo numa selva, né, num ambiente controlado, eles falando, né, que eles estão ali, né, tipo, entre aspas aí, com alguns planos maiores e tal, né, então tá tudo meio começando a acontecer. Entendi que esse local ainda era terra por causa do corpo. O ano 1000 começa com o corpo da mutante conservado lá, que o Nimrod pediu desculpa e tudo mais. Então eu falei assim, então a gente ainda está na terra, mas 1000 anos o Nimrod virou Ciri. E a gente tem esse anãozinho azul, que até na minha cabeça eu achei que era um alienígena, mas pode ser um humano ou um mutante. E ele tá olhando pra essa redoma, onde tem dois seres, que Adão e Eva, sabe? Primitivo e tal. Então, que mais pra frente a gente vai saber quem é ele. O ano 1000 pode-se dizer que é o início do fim. A raça humana, da humanidade, da planeta Terra, de tudo. É o início do fim. Se já tava ruim, agora piora. É isso. Acho que no ano 1000, na verdade, você levanta os braços e aceita, tá ligado? Exato. É porque ele é o que... montanha russa, né? Eu não tenho controle de nada. Só observo. Ele é o que te dá mais informação, mas ele também não te dá informação. Isso é incrível, né? Temos todo mundo aqui assumir que essa é a melhor edição dos X-Men da última década, talvez. Mano, é viagem no tempo, é uma pira igual. Isso aqui é muito Nolan. Por isso que eu falei assim, eu tô lendo um quadrinho do Nolan e não tô lendo um quadrinho do It. Certificado sci-fi, né? Agora tá vazando. Porque é o seguinte, aqui a gente vai ser apresentado a Moira. Moira sempre foi um personagem dos X-Men, sempre foi uma esposa do Xavier, né? Mas era um personagem C, não é nem B, C. É totalmente descartável, tava ali quando alguém tava pra morrer, ela tá ali, diz umas palavras, é uma cientista e assim por diante. E a gente descobre que ela é uma mutante, ela tem o poder de viver, resetar, sei lá, rebobine, que seria a palavra melhor. Se tivesse um nome mutante, seria rebobina. Só que tem um plus, tem um mais. Ela retorna com as memórias da última vida que ela teve. E no útero da mãe, ela fica ciente já da vida dela no útero já. E o mais foda ainda, cara, ela é indetectável para mutantes rastreadores de mutantes, que é uma coisa que só se manifesta, que só dá o estralo do poder mutante dela quando ela morre. Não tem cérebro que localiza ela, não tem farejador que localiza ela, não tem nada que localiza ela, porque ela é uma mutante camuflada. Isso tudo, ele estende para um conceito dessa edição, que são as várias vidas da Moira. Podemos abrir um parênteses aqui que o Hickman foi acusado de plágio. Eu acho que é legal ter esse registro. Isso, eu ia falar isso. Porque isso aí foi um fato marcante nessa edição, que ao mesmo tempo que explodiu a cabeça de todo mundo. E acho que talvez essa seja a grande edição do Hickman nos X-Men. Quando isso saiu lá nos Estados Unidos, como é que é o nome da história? The First 15 Lives of Harry August, da Catherine Webb. Acusou ele de plágio. Exato, a própria escritora manifestou isso no Twitter, dizendo que a ideia mesma, né, do garoto que revive e assiste a própria vida de novo. E o Hickman respondeu, dizendo que justamente que sim, ele já conhecia o livro, né, ele já leu, mas ele não acredita que seja plágio, porque na verdade o estilo é diferente, né, da obra dele, a ideia dele é diferente. Então, é uma edição só com a história, não passando pano, né? A gente não pode dizer que ele não se inspirou, que claramente, se ele já leu e se ele já conhece, ele se inspirou. Mas não é a história completa, é sobre a Moira e esse poder dela. Tem muito mais coisa que aí eu acho que já é um contraponto, não passando pano, né? Mas... Essa história é um turning point, tipo, é essencial tudo que tá acontecendo, você lê isso aqui e você entender a Moira. A Moira, ela é a chave disso tudo, cara. Isso que é o ponto fora da curva, assim, né? Você vê, tipo, como que é aquela parada, né? Como ninguém pensou nisso antes, ou ninguém sintetizou vários conceitos dessa forma antes, assim, né? É meio que, eu até viajar um pouquinho assim, porque, assim, a gente lê quadrinho, né, entre aspas, como escapismo, né, como, né, um pouco de entretenimento aí, entre aspas, mais leve, né, pautado em batalha, alguns conceitos assim, né, mas acabam falando no final, super-herói é você expor, né, algumas qualidades ao máximo, né, e você conseguir ver isso, né, nos quadrinhos e tal, né. E aí quando você vê que um gênero que, querendo ou não, é tão desgastado, né, com diversos conceitos, né, reviravoltas, né, como não tem muita limitação, a galera inventa, reinventa, erra, né, e aí você vê que ainda hoje, né, 2020, trocentos anos depois
criação dos quadrinhos, a gente tem gente com esse fôlego, né, de pegar coisas e subverter de uma maneira tão legal, né, dentro de uma história aí que envolve tudo isso, cara. Eu acho animal mesmo, assim, eu concordo totalmente com o que o Vini falou, que talvez seja a melhor edição de X-Men da década, que a gente tá falando aí, né, do controle do Hickman da história, de talvez ele ser casado ou não. Eu até pesquisei agora, a vida dele é sigilosa. Então, mas acho que é isso, assim, cara, se tem aquela parada, pô, justificou a leitura, o tempo que eu gastei valeu, e já tá aqui, ó, tá pago aqui nessa edição já. Nossa, essa edição é muito boa, cara, porque tecnicamente a gente vai ver as 10 vidas da Moira. No começo, a primeira vida, ela viveu uma vida humana normal, ela não teve ciência, ela só foi ter ciência do poder dela a partir da segunda vida, quando realmente o poder dela se ativou. Imagina que susto que deve ser você acordar no útero da sua mãe e você falar, opa, tô vivo. Eu ia falar disso agora. O destaque dessa edição é a encarada do feto. Eu falo, estou consciente. Aí você vê o feto com aquele olhar, eu falei, caraca, the shit is real. Mas que terror deve ser você acordar dentro do útero da sua mãe, caralho. Ele diz que não é um terror, ele mesmo coloca na edição que não é um terror. Agradável, né? Isso, de novo, acho que eu destaco naquilo de você transformar aquilo que você tá escrevendo em mais pautável, né? Então você cria argumentos pra, tipo, cercar um leitor, né? Alguém que quer questionar, falar, pô, bebê consciente, ele ia ficar louco 9 meses, né? Sem fazer nada. A gente quarentena aqui 3 meses, já tá todo mundo, né? Insano, né? Tá louco. Então, você vê esse cuidado que eu acho maneiro demais, assim, né? De você, entre aspas, blindar sua obra. Não sei se é um movimento defensivo ou se é só, né? O cara é, tipo, por amor mesmo, ele já acaba fazendo natural, mas é isso, né? Tipo, às vezes possível falhazinha assim de suspensão de descrença, você vê que o cara tá tomando esse cuidado também, né? E o bebê era feliz sim, né? Cara, uma coisa que eu acho muito legal dessa edição é aquilo que o Konema tava falando também da minha reclamação com Dynasty M, né? Dynasty M cria uma realidade paralela e tal, e meio que tudo muito soft, é tudo muito tipo, cara, olha só, vamos ser amigos, enfim, não tem muita agressividade. Aqui o Hickman fala assim, ó, se é pra fazer uma realidade alternativa, eu vou arregaçar cada realidade. Meu, cada uma é horrível, uma pior que a outra. Tipo, a Moira, ela segue várias opções pra ver se o futuro é melhor ou pior, né? Um deles, ela vai apoiar lá o Magneto, outra ela vai apoiar o Apocalipse. Numa, ela resolve assassinar a galera que vai criar o Sentinela. A linhagem dos Trasks, né? Isso. Pra não Ou acontecer seja, genoxa. tem uma que o filho do Xavier com ela é assassinado na frente deles. Meu, é uma pior que a outra. E isso é muito legal, sabe? Eu acho uma personagem que foi bem interessante pro Hickman colocar, né? Eu simplesmente, eu mal li histórias com a Moira, assim. Era descartável, eu fui atrás procurar, cara. Ela era muito B, muito C, sabe? Não era um personagem de destaque. Então eu acho que o Hickman melhorou, vamos dizer assim, a personagem em certo aspecto, porque, meu, pra ela não tem bússola moral. Se ela tiver que matar, ela mata. Se ela tiver que... Cara, isso é muito legal, assim. Cara, imagina pra ela que, tipo, no final tudo vai voltar, entendeu? Então pra ela realmente a moral foi pro saco faz tempo. A moral foi pro saco faz 2 vidas. Como você falou agora, ela já viveu tanto, cara. Ela é uma anciã de, vamos dizer, sei lá, se ela viveu 60 anos ou 50 em outra, ela é uma anciã que sabe bastante coisa. A experiência de vida é com ela, né, cara? Tal qual a rainha da Inglaterra, né? E uma coisa bem legal também é que na segunda vida ela não se casa, porque ela mesma disse, não tem como ela se apaixonar pela mesma pessoa, que ela sabe os defeitos, que ela sabe os problemas que ela vai encarar, e ela vai mais pra uma parte... tentar testar a psique dela, se ela não nasceu com algum problema mental, se é pra testar se todas as lembranças da outra vida são realmente verdade. E aí ela tem aquela cena que o Hickman puxou, né? Que é do X-Men do Morrison. O Xavier, que é a irmã dele, né? Falando que ele é mutante na rede nacional, certo? E aí ela vai viajar e morre de avião. Morre de avião, né, cara? Porra, né, velho? Porra, cara, sensacional, velho. Ela vai viajar e morre de avião. A segunda vida dela foi curta, ela morreu com 16 anos, velho. Outra coisa, aí na terceira vida, que é a vida que ela quer a cura, ela vai atrás do Xavier, porque ela conheceu ele na faculdade ou na escola, não sei direito. Faculdade. Mano, ela vai contra os ideais do Xavier. Ela acha arrogante o Xavier. Na real, sabe por que ela vai melhorando? Quanto mais vidas ela vive com o Xavier, mais ela entende o que o Xavier passa, entende a raça mutante, porque até então ela não era mutante, né? E isso vai fazendo ela compreender que aquela arrogância dele, eu não sei, é assim que eu vejo, sabe? Tipo, a experiência vai fazendo ela compreender o lado do outro. Olha que linda mensagem de amor, né? Tem certos tipos de pessoas que você precisa de mais de uma vida pra poder se apaixonar. Maturidade, Boa. né? Tá com o bom whisky aí, né? Precisa de tempo. Tempestade levará 3 X-Men com ela. Wolverine, Fera,
em Norfolk. Agora a gente vai para a potência de 10, edição número 2, que seria a edição número 3 desse run todo. E o Magneto começa aqui com uma frase célebre do Magneto: há um abismo entre você e eu, Shard. Uma fenda que não pode ser atravessada. Cada dia que passa, percebo que jamais será. Você já fala, fudeu, Magneto e Xavier vão ser na porrada nessa edição. Como a gente já foi apresentado na edição 1 sobre Krakoa, vai prosperar, vai isso, vai aquilo, descobre que tudo foi pro saco, etc. E aí a gente descobre os poderes da Moira, e agora a gente vai acompanhar como a Moira, Xavier e Magneto tetaram tudo para chegar no ponto da primeira edição. Que agora tudo parece meio que um retcon. Parece que tá tudo contando como que aconteceu para chegar naquele ponto. Isso aqui deixa o lance um pouco mais difícil, assim, se a gente parar pra pensar. Porque, assim, a gente já não tinha uma linha linear, porque a gente tem 9 vidas da Moira. Apesar de ser meio linear, você sabe que algumas coisas vão acontecendo lá na vida X, vida Y, vai acabar voltando. Aí a gente tem as potências lá, né? Então tem que ver o ano 1, o ano 10, o ano 100. E agora, além das potências, né? Você não tem linearidade nelas. Então você tem flashback de coisas que aconteceram no passado, porque a gente já viu o Magneto junto, já com a roupa branca, né? Agora ele tá com a roupa vermelha, né? Conversando no primeiro acordo deles lá, né? Então o negócio é pesado, galera. Tem que ir com motivação. Então, uma coisa que eu percebi do ano 1, vocês repararam que cada vez o Xavier, ele tá com um visual de uma parte dos quadrinhos? Uma hora ele tá com aquela cadeira de rodas normal, aquela cadeira de rodas que flutua. Será que não é o Hickman mostrando em cada ponto que da cronologia, assim, da Marvel, que isso foi acontecendo? Certeza, absoluta. E essa parada também do uniforme do Magneto é bacana, né? Que o Magneto, enquanto ele é vilão, estou fazendo com as mãos, mas vocês não estão vendo. Ele tá com a roupa vermelha. Quando ele começa a ascender aos ideais, ele já fica com a roupa branca. E tem uma coisa muito importante que nessa edição é dita pelo Xavier pro Magneto: parada a gente sempre vai fracassar. Tanto eu quanto você, por mais próspero que pareçam nossos ideais, a gente vai se ferrar. Quando nós dois trabalhamos juntos, aí a coisa é séria. Eu, como fã, como leitor de X-Men, eu esperei muito esse momento, velho. Muito. Xavier e Magneto ia deixar as picuinhas de lado e lutar em prol de uma nação. Sim, muito bom, velho. E aí a gente tem essa parte, e aí a gente volta pro ano 10, né, que é mais o presente. O Xavier, já mostra, né, eles se planejando, que é o Xavier e o Magneto explicando pro Ciclope o que ele vai ter que fazer. Com os planos que eles roubaram do controle de danos, estão falando que eles têm um plano de um molde-mãe, que é um molde-mestre que cria outros molde-mestres, e que a ativação desse molde-mãe pode criar o Nimrod. E isso pro cara, o leitor aí, é o que a gente chama de âncora, assim. Esse é um conceito que a gente pode usar, beleza, ó, no meio dessa maluquice toda aí de conceitos, isso aqui é um negócio que a gente tem que se apegar. Eles estão querendo impedir, né, o final da linhagem. Não, mas o legal é que, pelo menos eu, enquanto estava lendo, eu assumia que o plano ia dar errado, porque o Nimrod, de qualquer jeito, a gente já sabia que o futuro era aquele. Exato, né, cara? Eu ainda tenho a convicção que é inevitável, ele vai acontecer, tá ligado? Essa edição é legal também porque eu acho que só tem uma grande cena de ação, pra mim, pelo menos, assim, essa série toda, uma grande cena, assim, que o Hickman foi montando. E aí ele monta, nessa edição, na verdade, ele monta o que seria duas, né? Tipo, ao mesmo tempo que os X-Men, no presente, eles têm que se infiltrar lá naquela base lá, a Orquídea. Os X-Men do futuro, né, do ano 100, eles têm que se infiltrar no sistema lá do Nimrod, né? Agência de Controle de Mutantes. Mas esse lance das sociedades planetárias, assim, só de absorver o conceito, assim, o legal é a gente ver como que ele é escalonado. Então, tipo, uma inteligência artificial individual, ela começa a existir lá, dada uma situação. A partir do momento que você junta 10, tem a colmeia, e depois ele vai aumentando. E aí isso tem meio que a ver com o lance do título, né, da potência de 10. Então, você vai ver que conforme as coisas vão escalando, né, o nível de unidade vai mudando, né, e a função daquela unidade tecnológica, ela muda também, né, e a gente vai descobrindo o espectro maior, né, de o que controla o que, quais são os objetivos, né, então talvez é uma outra sacadinha legal aí, né. Mais uma coisa aqui pra vocês, fazendo uma pergunta pra vocês, meus companheiros aqui de podcast desse querido dia. E se ficar com um friozinho na barriga? Eu fiquei com um friozinho na barriga, sabe? Sabe quando você vê uma coisa que é mais grandiosa que você, dá um friozinho na barriga? Fiquei pensando assim, esse é um conceito final de vida, uma falange, sabe? Que é tipo um organismo único, todas as mentes são coletivas e prol do prosperar coletivamente. No estado falange não existe mais sociedade, não existe, tudo é um, tá ligado? E o que esse um faz? Ele absorve outros uns. Eu fiquei muito refletindo nessa bagaça, sabe? Tipo, papo de bêbado. Fiquei muito Papo de bêbado.
Fim do conceito individual, né? Agora você só quer expandir o conhecimento, né? É interessante mesmo. E é engraçado que como isso é humano também, assim, porque se tem uma parada que é humana, é ganância, assim, né? De você querer expandir, né? Isso tá aqui na nossa história, né? Então, como uma coisa volta na outra, assim, é engraçado mesmo, cara. Eu acho bem legal. Eu sei que eu não entendi quase nada, mas eu acho que meio que não importa muito, né? No sentido de que, beleza, são conceitos legais e tudo, mas o grande centro disso que a gente tá vendo é que a humanidade vai acabar em algum momento, né? Você parece nervoso como um gato de rabo grande numa sala cheia de cadeiras de balanço. A gente vai para a Dinastia 3, que começa a ação. Ação que o Vini... Não, a gente vai pra senhor. Potência 3, cara. Potência 3 não é né, Dinastia 3? Não, vai Potência 3, que eles é continuação da invasão. Na ordem errada. Daí a minha primeira não rasgação de pano, cara. Eu também falhei com isso, tá, Corema? Porque, tipo, tudo é House of X, Power of X. House of X, Power of X. Aí do nada vira Power of X, Power of X. Por quê? Só nessa edição 3, assim, né? Não, na verdade é que, assim, todo final de edição tem uma linha cronológica que foi lançando, né? As únicas que seguem sequência é o Potência de 10, 2 e 3 e House 3 e 4, se eu não me engano, que segue uma linha. Então, mas porque isso ele inverteu só uma ordem, assim, porque ele botou uma depois da outra e depois tudo voltou ao normal. É o Hickman, cara. Você já viu Infinito? Você leu Infinito? Infinito, cara. Infinito é isso aí, cara. Professor, quando... O Vini vai saber falar melhor do que a gente aí. Sabe o professor quando faz prova e troca a ordem das perguntas pra saber se você não tá correto? Boa. Ô, meu, mas essa edição, assim, ele saiu da ordem e tudo, mas é uma das que mais explodiu minha cabeça. Assim, porque é basicamente aqui que tu descobre que, na verdade, a linha do tempo, né? Porque eles vão lá, os mutantes do ano 100, eles estão tentando passar uma informação que só o Nimrod tem lá nos arquivos dele, né? Mas é nessa edição que tu vai descobrir que, na verdade, o tempo presente dos X-Men, a Moira já sabe desse ano 100 e está trabalhando para evitar que tudo isso aconteça com uma informação que eles vão pegar agora no ano 100. Que loucura, cara! Não, então, é que o ano 100 é a nona vida, no caso. É a nona vida. Bom, Meu, e assim, ó, e se a gente for ver que o conceito desse gibi é fazer os X-Men estarem num outro status quo, né, como uma raça superior, tipo, os caras alcançaram um outro nível. Essa edição mostra o quanto eles estão fodásticos, assim, porque os caras, eles estão preparados pra todo tipo de situação. De novo, né, que vocês falaram que não tem tanta ação, eu acho que esse é o único momento ação do Potência, né? Que é a luta deles contra os Sentinelas e a luta do Apocalipse contra o Nimrod. 3 Nimrods. Tem Nimrod, o cara peitou, velho. Potência de Nimrod aqui, o negócio. Puta, mano. E o Nimrod, ele tá falando, né, cara? O Nimrod é falastrão pra caralho, ele é um Ultron. Ele bota uma puta frase pro Apocalipse, né? Apocalipse, o mutante mortal. Quão triste deve ser saber que o processo evolutivo te trouxe até aqui, tipo, te trouxe pra sua destruição. Cara, sensacional, cara. E aí a gente descobre que a Moira tá viva, meu amigo. Que, na verdade, aquele caixão que já tinha aparecido antes, né, meu? Agora eu tô relendo agora com vocês, edição por edição, eu não tinha visto que o caixão já tinha aparecido. Sim, apareceu na edição 2, né? Tinha aparecido. Cara, e aí ela ainda tá viva e assimilando informações porque, na real, a Moira é uma vantagem pros X-Men, né? A existência dela é a coisa mais importante pra prosperar os mutantes. Então a própria Moira, ela aceita ser uma cárcere de um futuro. Ela não tem liberdade. Ela tem que ficar ali só absorvendo informação, porque se der merda, é ela que vai fazer tudo dar certo. Coisa que eu acho bacana nessa edição. Ela começa com uma religião máquina, velho. Olha que foda. Uma religião onde os humanos se tornam máquina. Os humanos usavam as máquinas, né, como meio delas. É o classicão sci-fi também, né? Aí tudo reverte, né? E aí acaba nessa decadência, né? O humano, né, totalmente submisso, né? Tanto que o Nimrod tira sarro, né? O Nimrod falastrão aí que a gente tá conversando, né? Ele tira sarro, que pegue fogo a igreja, não tô nem aí. Uma coisa que tem acontecido desde a edição 2 de Potência, no ano 100, que é o Shorn suicida, que ele tá... Mano, o Shorn tá toda hora. Mano, eu quero morrer, finalmente, esse é o momento da batalha e que eu vou ir, tipo, uma coisa muito Valhalla, tá ligado? Tira um capacete dele e ele cria um buraco negro, velho. O legal também, assim, dessa parte que vai acontecendo também é, de novo, né, ainda estamos numa história de heróis, né, então nada como um buraco negro pra resolver problemas aí, né? Exato, né? Cara, e eu acho que essa edição, ela acaba tirando um pouco da graça do ano 1000, sabe? Pelo menos pra mim.
Porque como essa edição acaba sendo descartada, né? Porque, tipo, essa realidade já não vai mais acontecer, né? Já que eles voltaram no tempo, entre aspas, né? Tipo, tu descobre que a Moira, na verdade, tá viva e vai fazer esse ciclo. Meio que tu já pensa assim, tá, beleza, então quer dizer que a edição número 1000 vai ser exatamente a mesma coisa, sabe? Porque eles não vão aproveitar essa realidade, tipo, todo aquele tempo que a gente tava falando, que a gente tá investindo pra conhecer esse futuro, não vai servir pra nada. Então é um pouco frustrante, assim. De novo, não tô achando ruim, mas, sabe, enfim. Mas o ano 1000 é outra vida da Moira. Eu ainda fiquei um pouco cabreiro, que eu pensei, será que o ano 1000 é uma vida da Moira igual o ano 100 ou não é? Ou é o futuro mesmo? Na real, assim, é um conceito que precisa de várias cervejas, porque o ano 1000, ele existe em 10 vidas, né? A gente só enxerga um deles, né? Tipo, né? É, exato, né, cara? Pô, boa, gostei. Aquela batalha que o Vini tava esperando, aqui tem, cara. Tem 3 Nimrods contra o Apocalipse, é muito bacana de se ver. Eu nunca pensei que iria torcer pro Apocalipse, eu tô torcendo pra ele agora. Nossa, velho. E você vê ele quebrando um dos Nimrods com um soco e você fala, aê, caralho. Mas, velho, e os caras, você pode ver que os Nimrods não tem trabalho pra lidar com ele. E sabe um negócio que eu gosto também desse ano 100, eu tô pertinho da tecnologia, assim, eu gosto que eles saem do batido, assim, tipo, eles fazem aquele plano de recuperar a informação que morre lá os mutantes lá, né? E o lance não é que eles tinham uma informação, eles tinham aí é o texto, assim, recheado, né? Então, você tem o índice pra você resgatar a informação, porque a máquina, ela grava tudo. Então, se ela grava tudo, né, você tem que saber o exato ponto que ela tá olhando, né? Porque todo o horizonte tá sendo gravado, né? Então, é como se você filmasse o mundo todo, mas você tem que saber o lugar que você tem que olhar pra aquele segundo, assim. Então, é um lance, né, tipo, de novo, potência de X, né? Sinto o cheiro de óleo. São guardas, estão nos esperando. Agora a gente vai pra minha edição favorita, que é Dinastia 3, pilado com a Dinastia 4. Grupo Mutante, né, lá que nem a gente conversou anterior, o Xavier convoca o Ciclope pra ir lá no Molde Mãe destruir o Molde Mãe, porque o Molde Mãe não pode acontecer, porque senão o Nimrods acontece. O Ciclope reúne uma equipe posta de Wolverine, Anjo, Monete, Jean Grey, Mística, Turno e a Scalp pra ir lá e destruir esse Molde Mãe. E aí essa edição toda vai rolar em cima disso, da invasão dos mutantes no Molde Mãe pra destruir ele. É engraçado que no texto do Hickman, velho, até o Wolverine fica filosófico, né, cara? Todo aquele papo de cientistas, os homens começaram com paus e pedras, aí depois eles foram pra bombas, e tipo, com quem eles conseguiram as bombas? Os cientistas. É, né? Tipo, o cientista civil, né? Olha só. É que eles ficam preocupados, pô, é uma estação grande, então deve ter civis lá, cientistas civis, e eu vou ver, civil porra nenhuma, né, mano? Os caras estão construindo bomba. Fazem parte disso. Eles têm Pega que essa. Também, né? Cara, e é legal porque narrativamente falando, enquanto antes tu já tinha meio que aquela sensação de tipo, beleza, então meio que o recurso da Moira resolve qualquer problema. Mas agora tu tá no presente e tu tá vendo se eles vão conseguir ou não aproveitar o recurso que ela deu pra eles. Então tu fica de novo apreensivo que, beleza, eles são poderosos, mas será que eles vão conseguir invadir? E meio que também fica muito claro que eles não podem levar um portal de Krakoa, porque se eles morrerem na estação espacial e deixarem lá a tecnologia de Krakoa, pode dar um problema muito sério. Então é tipo, velho, é viver, morrer. Sabe o que eu acho bacana nisso que você falou, Vini? Que eu fiquei pensando quando eu li essa edição, que é o seguinte, uma lacuna muito pequena, né, velho? Eles têm um conhecimento, a Moira trouxe o conhecimento pra eles sabem daquela informação, mas é aquela lacuna. Se eles falharem, fudeu toda a linha do tempo. Tudo que aconteceu até agora, né, seria, tipo, perdido, né? E é legal, o Vinícius comentou também, eu achei legal por causa disso. É de novo o Hickman, não sei se ele faz de propósito ou não, né, é difícil saber, mas ele tá de novo blindando, né, o argumento da história dele. Putz, por que eles não levaram Krakoa, né, só bate e volta? É por causa disso, né? E isso eu acho legal, assim. Eu fico, assim, a gente vai ficando velho, vai ficando um pouquinho mais chato, assim, né? E me tira muito do cinema, de um filme, assim, quando você tá vendo um negócio assim e você faz, tipo, uma pergunta meio boba, assim, por que não fizeram isso, né? E, na verdade, não tem argumento pra falar por que não, assim, né? Então, isso acaba me tirando do filme, da história, né? E é esse cuidado, assim, né, que tá rolando nessa história, assim, legal. Parênteses que eles estão preparando pra ir, tem todo o papo, tem até umas partes de informação de sentinela, alfa, blá, blá, e também tem uma parte de explicação como sociedade, né? Então lá, naquela roubo de arquivos do controle de danos, o quarteto conseguiu pegar o Dentes de Sabre, né? E aí ele vai ser julgado e tudo mais. Só que aí chega... Mano, o Hickman, eu acho que ele mesmo disse que uma das mais mutantes que ele gosta de escrever é a Emma Frost, cara. E ela chega divando, né? Óculos escuros. E aí mostra que todo mutante não é julgado por leis humanas, e sim por mutante. Só pra fechar, então, a 3, assim, a última coisa que eu queria falar legal é que eles batem na pedra que, assim, Nimrod é a maior ameaça a longo prazo dos mutantes, assim. Meu, e o legal é que o Hickman, ele, de novo, ele tem que mostrar como os X-Men tão, cara, 2.0, assim. Então, sempre que o pessoal... Isso acontece umas 2 ou 3 vezes. Sempre que os humanos ali na Orquídea
parece que eles estão se planejando para fazer alguma coisa e surpreender os mutantes, o Hickman corta, correndo. Na mesma página, ele já corta e não, olha só, os mutantes já tomaram uma atitude um passo à frente ainda deles, tá ligado? E isso é muito bacana, assim, porque vai encurralando os humanos, porque os mutantes estão com tudo na ideia desse prelúdio, né? Falando uma coisa da edição 4, é aqui que o Hickman mostra como os mutantes estão funcionando como sociedade. Porque tem toda uma combinação de poderes para fazer uma comunicação com a Jean Grey lá no espaço, né? Que é meio que um holograma de água da tempestade. Cada um é uma peça para uma funcionalidade. Eu achei meio esnobar, assim, sabe? Pô, custava usar um holograma. Então, exato, né? Eu também achei, mas eu achei foda, cara. É isso que eu tô dizendo, cara. Qual é a graça de estar em Krakoa? Tu não tem mais nem iPhone, tu não tem tecnologia, é tudo mato, meu. A gente vai chegar em outra coisa em Krakoa que você vai gostar muito. Imagina o cheiro de mato em Krakoa, porque você vai comer cheiro de mato. Cheiro de mato. Esse de passagem, você vê como eles não podem falhar na missão dele, porque tem uma passagem que o Ciclope tá trocando uma ideia com o Xavier, e o Xavier fala que sente o medo, a aflição, a angústia na mente dele, né? E aí o Ciclope fala, pô, eu vou fazer, você pode ficar tranquilo, mas é impossível não sentir essas coisas. Aí o Xavier, o que ele fala? Então deixa eu cuidar disso pra você, eu vou pegar aqui meus poderes e eu vou colocar isso tudo no mínimo possível operante dentro de você. O cara tá drogando até os próprios mutantes pra ser o mais eficaz possível. De novo, né? Qual é a desse Xavier, né? Engraçado, né? Tipo, né? A parada ética dele, né? Totalmente subvertida, né? Ele não tem mais, tá ligado? Morreu. No turno joga cada um numa estação pra desacoplar a cabeça lá gigante do molde mãe. E aí os mutantes têm essa missão. Cada um vai lá resolver a treta dele, desacoplar, etc. Só que na última cabeça, na última desaclopação, né? Que era da Mística, ela é interceptada e jogada pro espaço e aí ela não consegue. E aí, cara, veio uma das cenas que eu achei mais bacana nessa edição, uma conversa do Noturno com o Wolverine. O Wolverine perguntando pra ele como é que é a vida após a morte, porque ele já notou que ele vai morrer, tá ligado? Cara, e de novo, né? Isso é o que tira da gente da filosofia Hickman aqui e volta. Eu ainda tô vendo o negócio de heróis, né? E que bom isso, né? Cara, pô, a missão deu certo, mas pra missão dar certo, eles tiveram que fazer o lance lá do qualquer custo lá que o Xavier combinou com o Ciclope, né? Então todo mundo morreu. A morte da Jean, né? É bem triste, né? Ela sozinha, né? Na cápsula. E você fala, deu certo, mas deu tudo errado. Caraca, né? Que legal esse final. Mas tem um discurso do Xavier que ele até mesmo fala, quando nós vencemos, nós perdemos. E é legal porque, assim, fora tudo isso, que putz, já é muito chocante, eu acho que tem uma questão dramática, né? A doutora Greg, né? Uma coisa assim, o nome dela, é uma puta personagem, assim. E tem um lance dramático, né, cara? Quando o Ciclope cai, né? E aí ela fala assim, hoje a gente não vai fazer prisioneiros porque tu, né? Tu matou o meu marido e tudo. Já temos um personagem que vai levar o ódio contra os mutantes às últimas consequências. Acho que ela é a grande vilã desse arco todo, assim, até o que tá sendo feito agora pelo Hickman e tudo mais. Eu acho que em algum momento ela vai aparecer e ela vai ser a grande pedra no sapato, tá ligado? Já adiantando, ela deu uma apariçãozinha numa das edições, acho que é a edição 7 do X-Men. Ela apareceu. Seguindo então para Potência de 10.4, que aí a gente volta com as viagens, a não linearidade da história, né? Ai, que dor de cabeça. A gente vai do primeiro encontro do Xavier, o Xavier cadeirante, o Magneto vermelho. Eles vão falar com o Sinistro. Vão lá pegar o estoque de DNA do Sinistro, né? Então, aí já começa o plano deles que eles querem que o Sinistro faça um banco de dados de todo o DNA. Eles falam, a gente sabe que você tá querendo coletar um banco de dados de todo o mutante da Terra. A gente vai ajudar isso, mas você precisa colaborar com um plano nosso. E tem assim, tipo, nos anexos, nessa edição, nos anexos do Rio. Diamante Vermelho, todas as melhores notícias de fofoca do Baronato, sim. E esses segredos causou polêmica na época que essa edição saiu, porque ele tem um segredo sobre o Trisal, Ciclope, Wolverine e Jean Grey. A galera da internet ficou puta com isso aí, tá ligado? E no mundo do X-Men também tem uma coisa que sugere mais isso ainda, hein? Exato. Tipo assim, foda-se a sobrevivência da espécie, foda-se a história milenar, a gente quer saber da fofoca, a gente quer saber... Fiscal de foda, né? Não, o final é o que interessa. Vamos ser sinceros aqui, ó. O Hickman, ele prometeu pra Marvel assim, ó, galera, eu vou entregar 30 e poucas páginas por mês disso aqui.
né? Por cada 15 dias vocês vão ter 30 e poucas páginas pra cobrar um valor legal aí do teu leitor. E aí, aqui, ele já não tinha mais o que meter em infográfico, porque ele sabe que os desenhistas não iam conseguir dar conta de 30 e poucas. Então ele falou, umas tu deixa pro pai aqui, que o pai vai encher essa linguiça aqui pra gente ter tantas páginas. Agora que você falou, infográfico realmente pode dar uma ajuda no artista, né? Agora que eu parei pra pensar uma coisa, né? Mas um é ponto. isso mesmo. Ideia, claro, óbvio que ele complementa a experiência e tudo, mas a gente sabe que tem vezes que o infográfico não serve pra nada, né, cara? Que ele só tá botando ali pra ter página. Tem um infográfico lá de tecnologia Stark, de não sei o que foi roubada, né? E daí? É, do controle de danos, do controle de danos. Tipo, assim, tem importância, mas balão acho que resolvia, né? Ele é tem isso uma aí, página é isso aí. O Vinícius matou a charada aí, ó. Mantenham-os longe do prédio. Lembrem-se, nenhum humano deve sair ferido. E tratem de se cuidar também. Nessa edição também a gente tem o Cifra sendo apresentado pra Krakoa, né? Cifra é uma parada muito bacana, que é um mutante lá dos Novos Mutantes. Hickman resgatou e deu um papel muito importante durante o run dele, que é o cara que vai estabelecer a comunicação da ilha mutante Krakoa com os mutantes. É, porque a comunicação do Xavier com Krakoa era uma coisa muito do... Ai, como Tio, criança, bebê, é tipo... Isso. É Sessão, né? Era só esperado. vontades, né? Feliz, triste, alegre, não gostei, gostei. Cifra vai dar um alfabeto pra Krakoa. Tanto que o Xavier fala pra ele, pra mim ela diz que tá triste. Aí ele fala, não, ela não tá dizendo que tá triste, ela tá dizendo que tá angustiada. E aí ele explica todo o espectro, né? toda a diferença que um alfabeto faz. Olha só o Hickman catequizando as pessoas aí, falando que a linguagem é importante. TCC do X-Men aqui. TCC linguístico. Qual o caractere específico da letra X, né? Aqui também a gente é apresentado, né, que o Apocalipse já esteve em Krakoa e ele resolveu um conflito entre o Inferno e Krakoa, né, cara? Esse é o lance lá que eles falam que tinha uma segunda ilha, sei lá o que era lá, o Araco, né? Isso, o Araco. Que tipo assim, explicando pra você, meu querido ouvinte, como se Krakoa fosse uma ilha fêmea e Arácula fosse uma ilha macho. Únicas espécies de ilhas no mundo, eles precisam acasalar. O Hickman é sem limite mesmo, né? Orgia de ilha. O negócio tá... Que tal pedir a eles para não nos ferir? Também temos uma passagem nessa edição pelo ano 1000, né, lá do bibliotecário tendo contato com a Falange. E aí você entende, né, nessa edição que a Falange, ela absorve tudo, ela absorve conhecimento e tudo se torna um. Cara, esse é selo sci-fi mesmo, assim, né? Tipo, a nossa ganância, né, de poder, que poder, na verdade, aqui no caso da Falange, se traduz em conhecimento, né? Então, o que ela quer é conhecimento. E conhecimento, quando você acaba aquele conhecimento de um determinado contexto, sistema planetário, não sei o que, você expande pra mais, e mais, e mais, né? E é um pouco triste, né, você pensar que sua individualidade morre, né, no mar de um pensamento coletivo, né, porque a individualidade é o que a gente sabe ser, né? Essa é uma parada minha que não morreu de agora, é uma parada que morreu daqui 1000 anos. Eu fiquei pensando, será que daqui 1000 anos vai ser assim? O que interessa é o próspero, é o que todo mundo, o objetivo final a ser conquistado? Eu fiquei paranoico nisso aqui, cara. Ficou uma coisa que mudou minha mente sobre isso. Cara, maneiro. É isso aí, Konema, tenha medo, a máquina é ruim. Devemos destruir todos os arquivos de registro desta área. O computador é todo seu, fera. E a gente passa pra Dinastia X, edição número 5. A mais polêmica de todas. Ai. Aqui eu confesso pra você que me deu uma emocionada, cara, nessa edição, assim, tipo, eu quase escorri uma lágrima nela. Ela já abre, né, vou até puxar, assim, o acontecimento, porque isso explodiu minha cabeça, assim, né, ela já abre com o conceito de ressurreição mutante, né, então, todo aquele plano lá da 4, né, então eles morrem e a gente vê 5 mutantes lá, né, num esforço coletivo, né, e aí eles explicam que um cara faz uma bola que a gente não sabia o que era, bola dourada, né. Não, peraí. Bola dourada. Não vamos falar de bola dourada desse jeito. Meu, ele pega o mutante mais inútil que o Bendis criou e usa ele pra um conceito super importante, cara. Ele agradeceu o Bendis no Twitter quando essa edição saiu, velho. Caraca, que eu não sabia disso, que maneira. Bola dourada era um mutante que só criava bolas douradas. O Bendis criou ele pra isso. Tipo piadinha assim, né? Caraca. É, tipo um mutante cômico. Ele joga bola dourada nos outros. Hickman transformou a bola dourada deles em ovos. De bola de dourada pra bolas de aço, né? Agora ele tem... Ele pega aquele outro mutante, o Proteus, e fala assim, são ovos, mas não são ovos viáveis. Não são ovos ocos, que não servem pra nada. O Proteus tem poder de alterar a realidade, ele altera a realidade dos ovos pra ser viável. Olha que foda. Por isso que eu falei, esse cara não tem família, mano. Olha o conceito que ele chegou. Colocam o DNA, né, que aí já entra aquela parte do banco de DNA do Sinistro, e eles colocam, Elixir, no caso, ele deixa fértil, ele coloca mais vida, né, tempos acelera o processo, e a Hope Summers, ela é meio que uma comunhão
união dos poderes deles, no caso, pra tudo dar certo. O gráfico dele, que tem gráfico, não, gráfico texto, né, dele aqui, dessa edição, o Hickman diz que a função da Hope aqui, se por acaso tiver alguma falha no poder mutante dos outros, ela conserta. Porque o poder da Hope é mimetismo, ela copia o poder dos outros. Então ela entende por completo o poder dos 5, que ele fala até nessa edição que ele se torna um organismo único, a galera se sente tão feliz em fazer isso, tão orgânica em fazer isso, eles não conseguem mais se separar, eles são uma equipe unida. São uma família, um organismo único. Olha que foda, velho. E o papel do Xavier, que tem o retcon agora no cérebro, que o lance de localizar mutantes, na verdade, sempre foi a segunda função do cérebro. A primeira função é fazer um backup das mentes de todos os mutantes. Cara, isso é um conceito animal. Eu, inclusive, eu concordo com o Vini lá, que acho que a edição número 2 é a mais importante desse arco todo, mas é a edição que explodiu minha cabeça de me deixar pensando, de quando acontece isso no comecinho dessa edição, assim, que eu vejo eles usando tudo isso pra recriar os X-Men, né, que tinham falecido aí em batalha, né, cara. Eu achei isso de uma parada, assim, que me tirou da cabeça de novo, e é aquela discussão que a gente aqui no podcast de quadrinhos sempre vai ter, né, cara? Quadrinhos, eu acho que o mais da hora de quadrinho no geral é isso, assim, são histórias cíclicas, tem limitações por causa da propriedade intelectual dos personagens, muitos conceitos desgastados, mas a história, né, já acontecem há trocentos anos, né, então é difícil inovar, mas quando você tem essa oportunidade de ver esse tipo de inovação no negócio agora, contemporâneo, né, de tempos em tempos, a gente tem esse tipo de sentimento, né, de ler algo que tira a gente da cadeira, que faz a gente pensar, que deixa o Konema pensando à noite, que, né, tipo, me faz levantar da cadeira e tal. Cara, esse negócio, assim, tipo, pessoalmente falando, cara, foi prazeroso demais, assim, falei, cara, eu vou até desvirtuar um pouquinho a pauta, assim, porque, assim, tem muita gente, às vezes, em fóruns de quadrinho, eu vejo lá no grupo dos dois quadrinhos, ou em outros de leitura, assim, o pessoal falando, deixei de ler super-heróis, né, não consigo mais, não sei o quê. E eu entendo que é desgastante, cíclico e tal, mas, cara, eu acho que essa recompensa de você estar nesse meio, de você ter a oportunidade de ver um negócio, assim, tão fora da curva, que, tipo, apesar de tudo contrário, né, ele tinha tudo pra fazer um negócio mais datado, mais massivo, né, que não precisasse usar tanto, que não te tirasse tanto da cadeira, né, porque ia vender também, né, são propriedades fortes, né, e aí você vê esse esforço, né, tirar o leitor da cadeira, né, não tô falando que é nada revolucionário, mas pra mim, cara, foi muito impactante, assim, você vê esse conceito de ressurreição, que eu não tinha visto ainda, sabe, tipo, não dessa forma, não com esse conceito, assim, né, pros X-Men, né, todo esse esforço orgânico de criar lá os 5, de fazer tudo funcionar pra fazer esse processo de renascimento, né, porque entre aspas, uma clonagem, uma transferência de mente, um renascimento, a gente não sabe ao certo. Então, cara, esse conceito é tão legal e tão bonito, cara, que pra mim me marcou muito, assim, foi, tipo, eu brinquei anteriormente ali que a 2 pagou, assim, o tempo investido, né, depois o investimento na história, assim, mas o 5, assim, é o que emocionalmente, assim, abraçou meu coraçãozinho aqui de leitor de quadrinho e falou, cara, valeu a pena. É fodástico. E diga-se de passagem, tem essa discussão dentro do quadrinho se isso é realmente uma ressurreição, porque é um corpo novo criado a partir do seu DNA e somente reinserido dentro do seu corpo. O próprio Hickman fica com essa discussão dentro do quadrinho, porque tem toda a apresentação da Tempestade, tipo, o que me diz que você realmente é o Scott Summers? Tipo, um negócio bem religioso, assim, né, parece entonação de pastores, né, líderes, assim, né, tipo, tô vendo aqui, né, tipo, animal. E, cara, assim, ó, ele escolheu justamente a Tempestade em primeiro lugar pra apresentar isso. Tem realmente cara de ritual, de uma parada de uma tribo, sendo que a Tempestade, a origem dela é africana, justamente, né? Ela era uma deusa pros africanos até, né? Então, tu vê que faz muito sentido. E uma parada que eu acho muito legal disso é que o Hickman, ele, na real, o que ele fez foi criar uma mamatinha pros mutantes, e aí agora o pessoal discutiu muito na época que agora tá barbada, né, porque simplesmente os mutantes não morrem porque dá pra reviver. Eu tenho um ponto que eu achei bem legal, que o Hickman colocou alguns impedimentos nessa possibilidade de renascença. Primeiro, depende dos 5, os 5 tem que estar ali, ou seja, se alguém um dia descobriu o procedimento lá interno de Krakoa, de algum jeito, consegue impedir esse renascimento. Ao mesmo tempo, ele criou regras onde o Xavier fica inutilizado, né? Porque ele tem que ficar, são 3 horas sem ser interrompido, 3 horas por semana e 3 dias quando for por ano. E o maneiro disso é que ele criou, porque, primeiro assim, né? A gente tem que ver que eles são mutantes, então meio que seria natural, se eles são a evolução da humanidade, eles pegarem esses poderes e usarem para conseguir uma língua deles, um país deles, uma forma de uma vacina nova, e agora, ressuscitar,
é óbvio que eles iam conseguir ressuscitar. Os caras têm todo tipo de superpoder que tu pode imaginar, sabe? E até pra história, assim, você vê, tipo, a pílula humana lá de estender a vida a 5 anos, te dar demência, cara, isso não importa, os mutantes estão ressuscitando, né, caras? Olha que animal, né? Tipo, como eles estão na frente, né? Então, uma coisa legal é que isso mostra qual é a diferença da sociedade humana para mutante. Porque eu acho que, aí sim, você criar uma sociedade que é mutante numa história dos X-Men é uma coisa difícil. Qual vai ser o diferencial? Qual é a diferença de uma sociedade humana para mutante? E o Hickman mostra isso. É extraordinário, cara. Eles são o próximo passo O mesmo. que eu vejo chegando, tá? Eu não li ainda as edições que vêm depois, né? Lá da série regular. Mas uma coisa que eu vejo é que os mutantes, eles têm conhecimento dentro de Krakoa das formas de organização que o Xavier propõe para o renascimento dos seus irmãos, vamos dizer assim, de raça. Então eu vejo muito acontecendo conflitos dentro de Krakoa e, sei lá, facções dissidentes indo lá impedir, por exemplo, o renascimento, porque por mais seja uma coisa muito overpower e que com certeza vai facilitar muito a vida dos X-Men, eu acredito que tem uma brecha pra gerar umas situações interessantes. Pra alguém ressuscitar, ele tem que morrer, né? Tipo, já é um conflito ético. Pô, você vai deixar o cara morrer ali, cara? A sensação de morte é horrível, né, cara? A dor, né? Sofrimento, né? O Xavier mesmo fala que por mais que você ressuscite, toda vez que vocês morrem, morre a mente de vocês em mim. É, ele fala que faz que dá dorzinha, mas que dói mesmo que morreu. Mas tudo bem, né? Tem uma outra parada, ô Vini, mas tem uma parada aí, tá? Que o Hickman diz que os 5 são adorados como se fossem deuses, se fosse uma religião pros próprios mutantes, entendeu? Uma parada que une os 5 é isso. Eles são idolatrados dentro de Krakoa, como se, assim, todo mutante sabe que não pode morrer, porque esses 5 existem. E isso é uma parada que deixa mais forte essa nação. É animal, cara. Eu vou até assim, antes da gente continuar com a história, assim, eu vou dar a minha viajada agora, quando você falou do seu motivo que você não dormiu à noite, e vou falar o que eu não dormi à noite aqui lendo essa história. E de novo, cara, assim, ódio a quadrinhos de novo, assim, dos super-heróis, porque eu acho legal, assim, tipo, quando o negócio te retroalimenta, né? Tipo, você tá lendo um negócio pra você escapar da realidade, e o negócio te devolve com outras questões da realidade que você acaba, né, filosofando, não sei o que é esse conceito de ressurreição, né, por transferência de mente, né, porque, assim, desculpa a viagem, tá, galera, mas tipo assim, eu sou eu aqui, Rhodes é corpo, mente, né, tem gente que tem a religião envolvida, né, então vai falar que o coletivo disso ainda tem a alma e tem outros fatores que, né, envolvem o que completa o seu ser, né, a sua essência, né, então, tipo, não é corpo, não é alma, não é mente, não é essência, né, tem todo um conjunto que faz você indivíduo aqui, ser humano, né. E aí você fica pensando, tipo, nesses conceitos, assim, de imortalidade mesmo, né? Porque não só a ressurreição, né, mas a continuidade do seu ser, né, do que você é, né? Quando você morre, eu vou colocar aqui o Rhodes 1 aqui, né, que, o Rhodes que tá aqui. Se eu morrer, minha mente for transferida para uma máquina e depois, porventura, colocar no corpo, o Rhodes 1, ele morreu. O Rhodes 2, ele continua lembrando de tudo que o Rhodes 1 fez, mas ele não necessariamente é o Rhodes 1. Porque, tipo, o Rhodes 1 morreu, acabou, né? A existência dele morreu. Mas se o 2, ele tem todo o conceito anterior do Rhodes 1 e ele tá pronto pra agir como o Rhodes 1 agiria, o que impede ele de ser o Rhodes 1 por conceito, né? Tirando o lance da mortalidade que se encerrou, né? Se transferiu de corpo, assim. Então é uma filosofia, assim, bem complexa, né? E emenda com medo da humanidade, da gente morrer, não sei, né? É um negócio bem humano, né? Talvez, dependendo de religião, outra pessoa se liberte um pouquinho disso, assim, mas, tipo, é um negócio bem, né, humano, assim, você fala, pô, tudo que eu tinha de ganância aqui acaba com a minha morte, né? Eu não tenho mais possibilidade de fazer mais nada, né? Com o encerramento do meu ciclo. Então, tipo, vem umas questões, assim, bem pesadas e complexas, né? Nesse ciclo de ressurreição. O Hickman, ele não ousa, né, também tocar muito nisso. Ele fala, ele sai do conceito e fala, ó, beleza, morreu ali, transferiu a mente, transferiu o corpo, né, os poderes, e você é o Ciclope de novo, né? Nós o conhecemos lá. Então, pra ele, a ressurreição é completa. Ele não dá abertura de, tipo, desse tipo de filosofia, assim. Mas levando um pouquinho pro real, assim, eu gosto desse papo, assim, de filosofar, né, como que a gente consegue, né, fazer. Eu até pesquisando depois, com esse incentivo, o convite aqui do Conema pro cast, eu fui desgastar um pouquinho o assunto, assim, de ressurreição, que é um negócio que a gente tem medo de, não sei, né, eu pessoalmente, né, tenho minhas questões com morte e tal, né, então, tipo, eu fui esticar um pouquinho isso, né, vi que depois tem empresas que estão tentando fazer backup humano de verdade, mesmo em máquinas, né, a galera tem que identificar o cérebro, né, tipo, o cérebro é complexo, né, tipo, neurônios, né, proteína meio que faz funcionar aqui, então o mais perto que a gente consegue de assimilar o cérebro humano hoje é pela máquina, então o Hickman, ele não tá viajando assim, tipo,
tem fator, né, embasamento teórico de verdade, que a realidade se espelha, né? Tem projetos realmente de criogenia. Uma curiosidade até legal, assim, eu tô tentando até falar meio rápido, desculpa, tá, galera? Tipo, a galera com esses projetos de transferência, óbvio, sempre vai ter um milionário que quer, né, viver pra sempre, então tem projetos de realmente congelar, tem lance ético, parece que pra você congelar o cérebro, você tem que fazer um suicídio assistido, porque você não consegue fazer isso no pós-morte, então tem vários estudos, assim, que, meu, esticam esse assunto demais, assim, e isso é bonito, assim, você, tipo, você no seu entretenimento, né, ser jogado uma porta que você pode ou não abrir, né, e estudar esses conceitos, assim, malucões, assim. Tem um lance, cara, nesse conceito de backup humano, assim, que é tipo um bagulho que, como que era o conceito? Acho que é o upload de astronauta, que é você, pra humanidade expandir o domínio dela sobre o universo, ela vai ter que dominar esse esquema de transferência mental, porque só assim você vai conseguir mandar um astronauta de verdade para além do universo, né, porque a gente não consegue vencer um tempo com o nosso, né, corpo orgânico, né, tal. Então, mano, é um conceito que você pode pirar demais, assim, e eu fiquei bem feliz, assim, que o X-Men, que o House of X, né, os X-Men deram esse empurrão aqui pra mim, assim, cara, legal mesmo, assim. E diga-se de passagem, de todas as viagens desse quadrinho, backup de mente é uma coisa que já vem sendo discutido na humanidade já faz tempo, cara. Pois é. Coisa que talvez aí nos próximos milhões de anos aí, é algo alcançável. De toda a viagem dos quadrinhos, poderes aqui é a coisa mais inalcançável. Backup de mente é algo que pode ser possível. Mythbusters, né? É plausível, né? Tipo, a gente talvez não tenha tecnologia 100% para comportar toda essa informação que um cérebro tem, né? Mas aí entra na filosofia. O que é você? É o seu cérebro, o seu corpo? Tem que ter alma? Não tem? Tem uma outra essência aí, né? Espiritual, sei lá. Então, mano, da hora demais. Depois de todo esse conceito seu e desse medo seu e do meu medo, agora o ouvinte não dorme mais. Boa noite, senhor ouvinte. Foi mal. Não exista, seja feliz, porque isso, de novo, é o conceito montanha-russa. Você não tem domínio. Então, nessa edição 5, né, depois que é mostrado que a ONU aprovou Krakoa como uma nação, até que teve uma parte da Emma, né, que o Xavier fala que ela mostrou, aliás, mostra uma diferença desse Xavier, que ela alterou a mentalidade de alguns dos Estados Unidos, que ele até fala, olha, eu sei que você fez aqui, e uma nação te agradece por isso. E aí mostra uma lista, né, e cada um porque não aceitou Krakoa. E tá lá, o Brasil por da política, né? E o Hickman olhando pro Brasil, pra nossa situação política aqui? Pode ser os desenhistas também, né? Que influenciam também. Cara, é total. Na época teve discussão e na época a gente tava no maior fervor possível da nossa política. Uhum. E certeza, cara, é o que o cara absorve de informação internacional lá, né? E ele só tá refletindo no quadrinho dele. Um destaque pra Wakanda, que é a única que tem muito livro diferente, né? Eles não necessitam das drogas mutantes. Vão muito tomar bom, né? no seu cu, velho. Mano, muito bom, velho. Uma cena icônica nessa edição é todos os vilões chegando em Krakoa e eles acordando que eles agora, né, que eles fazem parte, que eles aceitam os termos de Krakoa. E tem uma cena, né, que é o Xavier e o Apocalipse apertando as mãos, velho. É aí que eu falo, cara, que nesse momento que eu falei assim, putz, eu quase derrubei uma lágrima. Não derrubei uma lágrima sabe, tipo, você é muito emocional e tudo mais. Não, porque sabe o que eu pensei? Que é o seguinte, o Apocalipse, quando ele chega, Krakoa recebe ele bem, porque o Apocalipse já defendeu Krakoa contra outra ilha lá, né, contra o inferno e tudo mais. E o Wolverine chega pra ele e fala assim, e aí, mano, você vai querer tretar, não vai? Aí ele fala assim, cara, por mais que vocês me veem como um vilão, por mais que vocês me veem como algo ruim, tudo que eu sempre quis é que os mutantes prosperassem, que os mutantes fossem algo sobrevivente, à frente e tudo mais, porque eu, como um ser eterno e o primeiro mutante de toda essa bagaça, sei como é sofrer, eu sei como é ser mutante. O que vocês estão me oferecendo aqui é o meu sonho, é a gente prosperar. Eu não tenho nada contra vocês, eu vou apoiar e vou seguir vocês. Eu fiquei tipo, poxa, mano, olha a visão do vilão. A gente vê como vilão porque ele simplesmente
ele não mede os meios. Se ele precisar matar, fazer genocídio e tudo mais pra criar um mundo ideal perfeito pro mutante, ele vai fazer. Isso aqui, ele vê que os caras conseguiram, ele aceita. Mas é tipo, é aquele respeito da história, assim, tinha 1 milhão de maneiras de fazer o Xavier apertar a mão do Apocalipse, assim, né? E ainda assim ele, tipo, bota um pouquinho, né, de texto rico, né, de fazer o negócio, né, ter sentido e tal. Exato. Será um prazer. Não sobrará um nome de mutante. E a gente vai para o Poder 5. Começa com uma coisa muito bacana, que é uma conversa entre Xavier e Forge sobre a criação do novo cérebro. Acho bacana que ele bota, né, o Hickman bota o Forge, que é o tecnopata, né, criar a parada. Ele aproveita o mutante que já existe. Ele poderia ter falado simplesmente que o Xavier com o Magneto criaram isso. Não, ele busca lá um mutante pra fazer isso, né? No cérebro no seu maior potencial. E aí ele vem com o textinho dele, né? Versão 7.0, funcionalidades. Eu imagino, será que o Hickman, no futuro ele vai pegar, ó, essa patente de tecnologia é minha? Né? Conceito de tecnologia nova, opa, eu já teorizei isso no meu quadrinho há 300 anos atrás. Essa é minha pós-graduação, gente. Essa é minha pós-graduação. De coisas assim mais marcantes, né, assim, fechando meio essa edição, assim, tem o recrutamento da Emma lá no Louvre, né, tal, né, todo um papo de novo, né, de ideologias, não sei o quê, e no final, assim, também tem um pouquinho mais de expansão desse lance de sociedades universais, né, tipo, além da falange lá, né, o que tem mais além, né, que só mostra aqui, a filosofia ET Bilu ao máximo, né, conhecimento, né, Então, e eles explicam o que é a ascensão que eles estavam pedindo nas edições anteriores. A ascensão é basicamente quando a falange ela pega uma sociedade e transforma o individual em coletivo, eles vão para um buraco negro, porque em tese eles vão estar além do espaço e do tempo e vão ser eternos, vão ser divindades, vão ser deuses coletivos. É mais um conceito de, tipo, imortalidade também, né, assim, se for parar pra pensar, né. Eles falam nessa edição, fala assim que diz que dentro de todo buraco negro existe uma sociedade de deuses, né, cara? Uma coisa bem foda, assim, você fala, pô, viajadaço. os caras estão tão lá dentro contidos e dentro de um ideal, nada chega perto, nada é possível tocar isso mais. Essa edição também, diga-se de passagem, a edição 5 e a edição 6 é o Hickman amarrando as pontas que ele deixou solta durante todas as edições. Isso, né? Agora que volta os flashbacks, que volta tudo pra te explicar como as coisas foram amarradas e essas lacunas foram preenchidas. Ele fala lá da função do cérebro, ele tem a conversa com a Emma, que a conversa com a Emma é sobre a sociedade mutante que vai se erguer, o governo mutante que vai se erguer, como que tem que ser feito, né? A Emma é peça fundamental, porque ela é milionária, dona do clube. E a gente tem também a apresentação sobre o Conselho Silencioso de Krakoa, que tem 12 cadeiras, né? Se contar o Cifre Krakoa dá 14. E sobre esse governo que vai regir, né? Porque não adianta nada ter uma nação, precisa-se ter um governo para organizar isso. Né? Exato. Tem um papo muito sinistro com o nosso querido Namor, que é melhor do que o Aquaman. Cara... O Namor escrito pelo Hickman é sensacional. Você sabe que vai ser alguma coisa foda. É outro nível, né, velho? É tipo tudo que eu queria do Aquaman, o Namor. É perfeito. Porque o Xavier, ele faz aquele teleconferência mental com a humanidade, explica o que é Krakoa e que todos os mutantes têm o seu direito. Enquanto isso, lá nessa telemensagem, ele tá conversando com o Namor, e o Namor fala pra ele simplesmente que agora que vocês entenderam que tem que ser a humanidade, tá ligado? Agora que vocês entenderam que a gente é superior, vocês são os merda, hein? Agora! 45 do segundo tempo, agora entenderam isso. Da Dinastia 6, o que precisa ser falado? Que a gente tem o primeiro conselho, né, do 12, é o governo que, por enquanto, como a gente não tem outra ideia, é esses 12 que tá mandando. A gente não sabe se vai ser governo, se vai ser democracia, o que vai ser. Por enquanto, esse conselho desses 12. Tem o julgamento do Dente de Sabre, que desde a primeira edição ele fez merda, e aí, etc. Esse julgamento é legal porque tu vê que eles vão tratar a situação com punhos de ferro, assim, sabe? Tipo, tu não pode vacilar em Krakoa. E o pior que, já que Krakoa, o Xavier até mesmo fala que Krakoa não tolera prisão. Então qual é a solução que eles tomaram? Eles colocaram o Dentes de Sabre em um êxtase. Ele ainda tá acordado, mas ele tá em êxtase pra refletir o que ele fez. É tipo um cantinho de castigo. Eu acho foda que ele fala assim, por quanto tempo? A justiça mutante é pra sempre. Cruel, né? Nossa. E assim, só pra provar minha tese, aquela que eu falei pra vocês, que essa última edição, o cara não tinha mais o que fazer de infográfico, tem uma página com as 3 leis mutantes. Já tinha sido dito um segundo atrás, tá ligado? Que eles acabaram de criar, né, assim, não é nem que ele inventou, tipo, pra avançar a história, né, ele só, tipo, acabou de reescrever, né, o que ele acabou de escrever. Escreveu no papel, é o papel em branco que tava ali na mesa do Xavier. Eu acho que o final da edição é o nosso primeiro vislumbre de como é Krakoa mesmo, né, cara? E aí tu vê que
De alguma forma, eles têm latinha de cerveja lá, eu não sei como. A Kitty Pryde trafica pra eles, né? Eu não vi a Kitty trazendo, por exemplo, Netflix. Essa galera conhece Dark? Não. Não. Aspirador robô, né? Que tira o pó. Ó, gente, vocês estão entendendo que o Vini é um antimutante? Tá infiltrado. Olha só, Vini, peraí. Aqui a gente tem uma página que nem você disse em branco com as 3 leis mutantes. Assim, respeitar esse território sagrado. Eu consigo respeitar que esse território é sagrado, facilmente. Território que cuida de mim, é um território com próprias defesas. Eu penso numa fruta, a fruta cai na minha boca. Eu penso nisso. Caraca, peraí, a gente não foi mostrado isso, cara. Enfim, eu parto dessa coisa. Não matar o homem, que é uma parada que eu achei bem filosófica aqui, tá ligado? Que por mais que eles sejam mutantes, por mais que eles odeiem a humanidade, uma das regras deles é não matar humanos. É um dilema moral. Dilema moral, que mais é assim, não vamos matar humanos. Se a gente não matar humanos, não tem conflito. Se não tem conflito, a gente vive na paz. Nem só por isso também, Conem. Acho que na hora que eles decidem é um lance tipo assim, por que o ET não fala com a gente, né? Que o pessoal às vezes teoriza, né? Porque a humanidade... Isso, né? Então, tipo, se nós temos, né, ressurreição, se a gente tá tão na frente deles, né? Por que a gente precisa matar eles, né? Se eles estão tão... É meio filosofiazinha assim. Agora, a regra número 1... Quer mais mutantes. Noturno safadinho. Meu querido amigo Vinícius, você não iria para uma terra onde ninguém é de ninguém? Jean Grey, Psylocke, Emma Frost, Cristal, e todas essas são, tipo, modelos top 10 da humanidade. Eu acho que eu sou um pouco mais velho aqui, né? Sério, eu tenho 31, né? Acho que ninguém aqui chega a ter 31, né? Então, eu como mais velho aqui e experiente, eu posso dizer pra todos vocês aqui que tudo na vida que é demais não é bom, tá? Então, quando tu só tem uma opção do que fazer, não sei. A gente tem um ponto. Tu tem, ó, 16 horas por dia, tá? Tu tem 16 horas, vamos supor que tu durma 8, tá? Em Krakow tu dorme 8, as outras 16. Tu vai ficar as 16 horas fazendo o quê no meio do mato? Me explica. Eles são tão evoluídos que eles não precisam do entretenimento humano. Eles fazem o próprio entretenimento. O entretenimento deles é bem humano, viu, galera? Assim, tem mutante cantora, tem mutante que faz tudo. Ô, Vini, deve ter um mutante que faz televisão, se você quiser ver televisão, cara. Fica tranquilo, velho. No nosso conselho silencioso, eu fico com o voto do Vini, viu? Eu não sei não, viu, galera? Eu sou muito da bagunça, me cracou demais. Eu olho essa imagem aqui dessa festa deles, eu queria muito estar lá, velho. Tem uns aí, meu, que eles nunca iam ir pra Krakoa. Olha o Sebastian Shaw. O cara era lá o líder do Clube do Inferno. Não sei se nessa época da cronologia ele ainda era. Ele conseguia, de repente, ele ia lá pra um cassino B lá. Ele era o rei do negócio todo lá. Cheio de mulheres, tráfico, todo tipo de coisa que, tipo, ele é um cara mau, então ele gosta desse tipo de coisa. Ele ia virar fazendeiro, meu. Ele não ia, ele ia continuar lá. Ele vai trocar um Angus Prime Steak por manga, né? Isso aqui é que nem comprar casa na planta, tá ligado? Não, mas quando tu entrar lá, vai ter isso, vai ter aquilo, chega lá, não tem nada. Vinícius Antifazendeiro, registrado nesse podcast. Entendido. Todos para o Pássaro Negro. Gambit, destrua aquela cerca. Mas agora, gente, depois dessa viagem toda que você teve aqui durante as 6 edições da Dinastia X, do Potencial do 10, essa obra que tá chegando agora no Brasil pela Panini Comics, disponível na Amazon para compra se você quiser. Depois de todo esse conceito, vamos às nossas conclusões. Tendo essa conversa que a gente teve, realmente eu já tinha alguns poréns, né, que eu mostrei, e vocês me mostraram outros poréns, mas ainda assim, cara, é uma viagem muito boa e para quem é acostumado com quadrinhos, que a gente até meio que citou, é uma coisa diferente, né? É uma coisa que o Hickman teve muita liberdade de fazer. Que, cara, você já imaginou um quadrinho dos X-Men desse nível, avançando tanto eles no status quo e tudo isso? Cara, tem conceitos aqui que você pira a mente, tem conceito até demais, tem orgia, olha só. Querendo ou não, cara, eu ainda tô muito ansioso pelo que tem a vir pelos X-Men, cara. Eu acho que, assim, tudo que eu falei bem, assim, eu concordo, assim, né, do que a gente falou antes, assim, e eu acho que, assim, a caneta do Hickman deve ter uns 20 quilos, assim, porque ele escreve com peso, né, da história, assim. Tipo, é um cara, tipo, que tem cuidado, assim, então isso vale muito a pena. Eu acho que, como a saga introdutória, que nem eu falei, vale muito a pena, né, porque você saber que você tá estruturando, criando o primeiro degrau tão legal, assim. Então, toda essa viagem, né, esses textos ricos, né, diálogos, né, o feto te encarando é impagável, momento ápice aqui pra mim da história, mas
Mas o lance, assim, tipo, do lance mais crítico, talvez, que eu tiro, assim, é esse finalzinho, talvez, pode ser falha de interpretação minha aqui, né, de entender por que essa vida 6 aconteceu, sendo que depois de tudo ela já sabia, né, qual que era o resultado, então fico aquela, e eu fico na ânsia, assim, se o House of X e o Power of X aqui era pra iniciar o universo, né, talvez essa crítica aí que o Vini iniciou, de, tipo, todo esse conhecimento que a gente gastou aqui, né, querendo conhecer lá a tal Rasputin, ver os conceitos novos lá de Quimera, não sei o que foram criados aqui para essa minissérie, se ele não usar, e aparentemente assim, no novo Han não tem nada falando de futuros, né, são todas histórias cotidianas, né, então se ele não usa isso, é um pouco decepcionante você ver que talvez as coisas não estão alinhadas, né, com esse pontapé inicial. Mas de toda forma, eu acho assim, mega fora da curva, assim, eu acho que é uma história contemporânea, assim, linda, assim, no universo de heróis, assim, pouca coisa conseguiu chegar nesse nível de cuidado, carinho e talvez realmente chamar de clássico não seja meio vergonha alheia, assim, talvez no futuro, daqui na potência de 1000 a gente se arrependa, mas hoje, assim, né, vendo assim, gosto muito e em pauta, assim, eu gosto muito da filosofagem, não sei se é exagero, né, meu aqui e tal, mas o quanto isso me tirou do quadrinho, assim, pra pensar, assim, então, maneiro, cara, eu agradeço aí, legal esse quadrinho, essa aventura em si, que acho que os mutantes vivem muito bem novamente, assim, isso é legal. Nossa. Cara, eu vibrava enquanto lia, assim, teve várias cenas, porque, assim, é incrível como o Hickman, eu não sou um grande leitor de X-Men, assim, mas eu acho que é o gibi mais político que eu já li dos X-Men, porque é um gibi que não foca tanto na ação, ele vai focar no sci-fi, nos conceitos filosóficos e justamente na política mutante, né? Como eles vão agir no mundo globalizado, né? As questões das fronteiras, de como eles vão agir com os outros países. Isso tudo é muito legal. Eu acho que ele fez os personagens evoluírem de um jeito crível, né? Esse novo Xavier que a gente está vendo é uma figura realmente polêmica. Ele evoluiu, sabe? Tipo, ele pegou as informações que ele tinha até então e colocou lá na frente. E ao mesmo tempo, eu acho que todo esse lance de criar uma identidade para os X-Men, né? Tipo, ter essa questão da tribo é muito legal, uma série de regras, os mutantes finalmente se juntarem. Cara, isso tudo foi muito incrível, assim, porque eu lendo esse House of X, Powers of X, ou Powers of Ten, né? Na real, tu te sente estudando esse futuro dos X-Men, e eu achei uma baita de uma introdução, assim. Eu acho que faltou ação, realmente. Teve 2 cenas de ação, acho que a gente consegue lembrar que foram mais impactantes. Eu acho que esse final ficou meio esquisito, porque em vez de a grande ação ser no final do gibi, nas últimas edições, né, o grande momento, meio que a ação foi no meio e o final mais serviu para fechar as pontas do que para realmente, como é que eu vou dizer, a série não teve uma crescente. Mas, cara, eu tô com o Rhodes, assim, das novas. Cara, quem é que escreve desse jeito? Como o Rhodes falou, tu pode fazer várias perguntas que tu não consegue. Não é aquele gibi mal escrito que o roteiro tu acha um buraco aqui, um buraco ali. É muito bem escrito, assim, o Hickman manda bem demais, cara. Sempre pensei, quando que vai ser o momento em que os mutantes vão começar a ganhar? Toda história, eles estão perdendo. Porque eles não estão perdendo, eles estão sobrevivendo. Eu sempre fiquei pensando, quando que vão começar a escrever histórias onde os X-Men ganhando? Cara, são anos-luz à frente de qualquer seres humanos. Potenciais áreas de vezes à frente do que qualquer ser humano. Tem que se escrever que essa galera tá dominando tudo em algum momento, transformar em vilão, fazer alguma coisa. Chega de perder, aqui os mutantes vão começar a ganhar. Achei incrível, cara. Mudança de paradigma. 80 anos e ninguém nunca pensou em escrever os caras ganhando. Pô, obrigado, finalmente, né? Consegui ler isso em vida. Poderia estar vivo pra ler isso. Ser escrito pelo Jonathan Hickman e ele ter todo esse cuidado, ele ter todo esse detalhe, esse apreço que ele tem pelo universo mutante, mostra que o cara leu, estudou o que é os X-Men, as fases mais marcantes dos X-Men, a maneira que os personagens agem, estudou tudo isso, ele transferiu tudo isso para essa história dele. Eu me sinto respeitado como fã, por ele me trazido os X-Men de uma maneira que eu gostaria de ver. Me sinto respeitado como leitor, porque ele, em momento algum durante a história, ele subestima a minha inteligência. Ele me apresenta conceitos, ele me apresenta soluções desses conceitos e ainda me faz pensar além disso. É uma história que, para mim, é um novo clássico. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos os participantes, meu querido amigo Rhodes.
querido amigo Vinícius, façam um jabá de vocês, se vocês têm projetos, têm alguma coisa pra apresentar, aproveite esse espacinho que é de vocês. Pois é, agradecer aí o espaço, né, cara, foi bem divertido, assim, tirar a pó do microfone e realmente conversar com amigos aqui sobre quadrinho, assim, cara, isso sempre é prazeroso, assim, né, cara, legal. E ainda por uma história, assim, pelo menos, assim, no nosso saldo final positivo, né, tá melhor ainda, né, embora falar de coisa ruim também é prazeroso, mas eu acho legal, acho que fiquei bem feliz, assim, né, de fazer parte aqui de tudo que a gente conversou, né, de compartilhar essa experiência legal. Na minha vida passada, número 3, eu fiz parte de um site, né, podcast aí, chamado Projeto X Podcast. O Vinícius já gravou bastante com lá, o Conema também, né, a gente já compartilhou bastante coisas sobre quadrinhos aí mais clássicos assim, né, então quem tiver um pouquinho mais de curiosidade pode passar lá. Inclusive o Projeto X está num movimento meio Krakoa, assim, não tão organizado quanto os X-Men, mas ele tá num movimento meio esquisito, assim, de volta e não volta. A gente gravou umas coisinhas assim recente, então talvez tenha alguma coisinha assim, quem sabe, né? Opa, em primeira mão. Sabe, então no futuro a gente vai trazer o Rods de volta aqui, e aí ele vai dizer se já voltou ou não voltou. Ou não voltou O Rods do ano 1000 vai falar se voltou ou não. Voltou ou não voltou? Ou não deu certo em nada e acabou aqui mesmo, mas pelo menos a experiência a gente tem que tentar, isso é maneiro assim, então valeu, pessoal. A gente espera também, Rods, ter você aí em programas futuros aí, cara. Vamos... Cara, contem comigo, cara. Eu agora, assim, nessa volta, assim, de conversar um pouquinho com a galera, gerar conteúdo, eu tô me sentindo, acho assim, muito feliz, assim, sabe? Aquela parada que a gente às vezes para um pouquinho, volta, assim, e vê quanto é legal isso mesmo, ou quanto fazia falta, sabe? Querido amigo Vinícius, você que já é pop, já é o embaixador do quadrinho no Brasil. Você tem aqui, fale sobre seus projetos futuros, fale sobre sua pessoa. O programa é seu, o microfone é seu. Eu tenho um projeto aí pro futuro de não morar em Krakoa, né? Uma coisa que eu tô colocar aqui no meu calendário, né? Mas se vocês quiserem assistir uns vídeos sobre quadrinhos, né? E vai tem entrevista, inclusive, no canal, olha só, com o RB Silva, vocês podem ir lá no Dois Quadrinhos, acessem lá, tá bem legal. Vai ter também mais programas sobre House of X, Powers of X, a gente vai ter um acompanhamento, vai ter live, vai ter tudo que vocês podem imaginar. E muito obrigado aí por me convidar, vocês são amigos muito queridos, tá? Que bom falar com vocês aí. Você é muito nice guy, velho. Tá, eu converso com o Vinícius e eu converso com o Rods também, que é um cara muito nice guy. Eu saio dessas conversas tentando ser um ser humano melhor, porque os caras é muito bom. tu vê que ele não citou o Enzo, né? Não, né? É porque o Enzo é o mal necessário igual eu, tá ligado? Eles são bons, eu e o Enzo é mal. E fica aí então, galera. Muito obrigado por terem nos escutado até aqui. A gente se conversa numa semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Falou! Até a próxima suruba.